muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para conversar com Lara Martins Ferreira. Eu digo que um raio, ele não cai duas vezes no mesmo lugar, isso é mentira. A história de Lara nos mostra isso. Lara é segundo colocada tanto na AGU quanto na PGF, então não tem mais esse mito que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu vou convidar a Lara aqui para entrar na nossa live e novamente só para dizer para vocês, experiências compartilhadas, a ideia é justamente dividir um pouco da história inspirada e consiga, portanto, caminhar, dar seus próximos passos. Eu tenho certeza que Lara pode muito te ajudar. Bom dia, minha amiga. Bom dia. No celular, não se preocupe não. Peraí. Vamos lá, como é que você está? Tudo certo? Tudo bem com o senhor? Ô, minha amiga, coisa boa conversar com você aqui, né? Diferentemente ali daquela sensação pós-prova, né? Mas pós-resultado que a gente se encontrou em Brasília. Eu estava lhe apresentando novamente. Uma grande satisfação estar com você aqui, Lara. Muitas mensagens tenho recebido justamente, eu acho que você também agora, né? Para querer saber um pouco mais sobre sua trajetória, um pouco mais sobre você. Mas eu particularmente fico muito feliz de estar aqui contigo, porque sei que você tem muitas pessoas a inspirar com sua trajetória. Sei algumas coisas pessoais, né? Algumas coisas que te inspiraram muito e estou doido para saber um pouco mais. Então, Lara, minha amiga, seja muito bem-vinda, né? Você, além de uma mente brilhante, além de uma pessoa muito dedicada, eu acho que é uma mulher muito inspiradora, né, para tantas e tantas, que eu conversei com você ali nos bastidores, né? E eu queria desde já, enfim, dizer que você é muito bem-vinda e também já perguntar para você, minha amiga, quando é que começa a sua caminhada nos concursos? Você já caiu o estalo, melhor. Pedrinho, ele já está sabendo o que você conseguiu, diga aí. Ai, tudo bem, professor? Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, de verdade. Obrigada pelos elogios aí, acho que nem faço jus a tudo isso, mas agradeço demais. Bom, meu início de caminhada nos concursos começou com a minha mãe. Minha mãe, ela é concursada, procuradora do Estado, e eu sempre me inspirei muito nela, assim. Eu fiz direito por causa dela, querendo ser como ela, e entrei na faculdade. Eu achava que eu não queria, inicialmente, advocacia pública, e aos poucos eu fui vendo que eu queria, que era o que eu queria, que eu queria ser como ela, realmente. Ela me inspira muito, ela é um exemplo de resiliência, e eu pensava, meu Deus, eu preciso ter essa força, essa garra que ela tem. E aí eu tô aqui hoje, graças a ela. A história dela, me desculpe, Lara, mas ela e aí, veja, bastidores, viu? Eu sei bastidores. Que ela se torna procuradora depois de já ser mãe de 3. Exato, exatamente. Eu me lembro de quando ela estudava e era aquele computador fundo, sabe? Aquela caixa de computador, aquele CPU imenso. E aí eu ia lá e puxava ela assim, me chamava pra sair pra almoçar e ela, não, tem que estudar. E eu lembro dela assim, olhando pro computador fixamente, e ela renunciou a muita coisa, mas eu só me inspirei nela, realmente ela é maravilhosa. E eu só tô aqui hoje por causa dela e do meu pai, que também realmente foi o apoio que ela teve, e o Pedro hoje é meu apoio também nesse sentido. Então, é uma... Vamos lá. Você é mais nova, mais velha, você é do meio? Eu sou a caçula. Eu sou a caçula. Eu tinha... Acho que ela passou no concurso, ela já era concursada, ela já era oficial de justiça, mas ela não desistiu de estudar para Procuradoria do Estado. E aí, em 2006, 2003, não sei, se eu estiver enganada, me perdoe, mãe. E aí eu tinha, sei lá, uns 6 anos por aí, eu me lembro. Eu lembro muito bem. Eu tenho a foto da posse dela, eu lembro do dia que ela saiu pra posse. Eu lembro a cor do terno dela. Realmente são coisas que ficaram na minha cabeça, assim. Caramba, que massa, Lara. Massa 2 vezes, porque, assim, de fato, ela como uma musa inspiradora, né, como seja, mãe de 3, conseguiu realizar esse sonho e trouxe a família toda, inspirou você, né, a dar os seus passos, a entrar no direito, como você mesmo disse. E tem várias outras mães aí que vão tomar posse e que lembrem, viu? Padronizem muito bem seus filhos e suas filhas, que elas vão lembrar, tá? Lara tá não esquecem, eu não esqueço. Eu não esqueço, eu era pequena, posso não lembrar de muita coisa, mas disso eu me lembro muito bem. Seus filhos não vão esquecer. Eu falei para alguns colegas que eles vão ter muito orgulho dos pais. Conheci muitos pais, muitas mães, e falei, olha, eu tenho muito orgulho da minha mãe e eu tenho certeza que os filhos de vocês também vão ter. Caramba, depois olha, tem uma das cenas mais emocionantes que eu tenho, que é justamente essa na minha mente, que foi no
concurso lá do Estratégia de Prova Oral. Eu vou dizer o nome só o primeiro, Maria, né? Ela é mãe de três meninos, e o marido tava lá passeando no shopping, traga pra cá. E aí tem uma foto meio que fazendo entrevistando eles três assim, o filho, mãe, quero peito, aquela coisa todinha assim, olha pra aquela família, assim, aquele sorriso, faz assim, meu Deus do céu, que coisa linda. Tomara que ela passou na PGF, Passou. eu tô aqui. Mas vamos lá, minha amiga Lara, você começa na faculdade, você já quer concurso. Como é isso? Porque, veja, Lara é uma pessoa, vamos dizer assim, também nova biologicamente, 25 anos, né, Lara? Sim. Casada, né? Ou seja, que sempre assumiu. Muita gente casou quando com o Pedro, por curiosidade? Tem 2 anos, vou fazer 2 anos. Casei no final de 2021. Final de 21. Que massa, minha amiga. Então vamos lá. Você começa a faculdade em que ano, você termina em que ano e quando dá esse despertar, que era o concurso? Ou sempre já começou devido à sua mãe querendo concurso? Certo. Eu comecei a faculdade em 2015 e eu até já fui um pouco precoce, porque eu não fiz o 3º ano do ensino médio, eu passei antes. Então eu entrei na faculdade muito nova e muito crua, né? Eu não entendia muito daquilo, era um mundo totalmente novo. Pra entrar na faculdade? Eu fiz uma prova para poder concluir o ensino médio antes. Então eu fiz 2 anos de ensino médio e entrei na faculdade com 17. Entrei com 17 em 2015 e me formei no início de 2020. E eu sempre soube que eu queria concurso. Minha mãe, ela também comentava sobre como era difícil advogar. Então, assim, advogar pra mim, advogar no ramo privado, né, eu achava muito difícil, muito instável. Então, eu sempre quis realmente concurso público. Mas na faculdade eu não comecei a estudar para concurso público. Assim, eu estudava para a faculdade, sabe? Eu nunca peguei livros de concurso público. Tanto que eu sempre usava doutrinas mais pesadas e aquilo tornava um estudo mais denso, mais pesado. Eu não estudava para concurso, sabe? Eu tinha em mente que eu queria fazer concurso, mas eu seguia as recomendações dos professores, digamos assim. Então eu comprava aquelas doutrinas bem pesadas, mas deu certo, assim. Eu acho que tem 2 jeitos. Não. Eu estudava, na faculdade eu estudei, assim, eu sempre fui estudar bastante, e na faculdade eu continuei estudando, mas eu não estudava para concursos, então era um estudo muito diferente. Quando eu me formei e fui estudar por extensivo, por PDF, eu senti muita diferença, porque os focos são totalmente diferentes. Você pega uma doutrina e depois você vai pegar um PDF, você fica achando o PDF muito simples, aí ao mesmo tempo ele aprofunda em algumas coisas que ninguém aprofundava na faculdade, então é um choque. Mas eu conheço pessoas que estudaram na faculdade para concurso, deram certo. Vitor, por exemplo. Eu, na faculdade, eu tinha geralmente dois livros de 2 professores para cada matéria, porque eu ficava insegura de ler só por um. Então, eu era bem neurótica. Legal. Então, assim, quando é que tu considera que foi o teu despertar que começasse a estudar para concurso? Quando tu sai da faculdade? Quando eu saio da faculdade. Sai da faculdade. Em que ano? Isso aí. Eu saí em 2020. No início de 2020 eu me formei. E aí logo depois entrou a pandemia. Então eu tive um momento assim que eu tava trabalhando, eu sempre trabalhei, também não falei isso, eu comecei a trabalhar antes de me formar. Eu comecei a trabalhar em 2019, no meio de 2019. Eu trabalhava como assistente de juiz. E eu trabalhava e estudava já na faculdade. Então fiz meu TCC trabalhando. Aí quando eu me formei, eu precisava de um estudo que não fosse o dia todo. Eu precisava de um extensivo, assim, que eu pudesse estudar, por exemplo, 3 horas por dia, só de manhã, sabe? Ou só de noite, porque de tarde eu trabalhava. Então, sempre trabalhei e estudei. Então, tu sempre trabalhaste essa faculdade toda? Desde 2015 a 2020? Não, a faculdade toda não. Eu comecei a trabalhar em 2019, no último ano de faculdade. No último ano, antes eu só fazia estágio. E aí, mas é o mesmo trabalho. Sempre estagiou e estudou, digamos assim? Sim, estagiava, estudava. Estagiou onde? Eu estagiei praticamente só no Poder Judiciário. Estagiei no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, estagiei no TRF da Primeira Região, sempre no Judiciário. Não tive experiência de estágio com advocacia pública, mas eu via minha mãe em casa, né? Então, acho que foi muito por causa disso também. No início eu pensei, nossa, será que eu quero magistratura? Mas acho que o excesso de convivência na magistratura me fez, talvez, perceber que, bom, acho que eu quero uma coisa... Eu acho que a advocacia pública proporciona um pouco mais de qualidade de vida, sabe? Acho que a vida de juiz realmente é uma vida muito pesada, né? Você tem que gerir uma vara, é difícil. E eu acho que a advocacia pública permite outros horizontes. Rapaz, isso é interessante escutar teu desabafo, assim, Mara, porque tu passaste quanto tempo, então, trabalhando com juiz, digamos assim? Quase 4 anos. Quase 4 anos, né? E aí eu confesso que eu também tive a mesma experiência, assim, quando eu comecei a trabalhar com juiz aos 19, e acho que eu fiquei ali até os 23, até que na PFM, eu olhava aquilo ali, achava massa, né, assim, você poder influenciar as decisões, né?
poder participar, elaborar aquilo ali, Sim. né? E ter algumas... Mas não tem que fazer, meu Deus, como é um peso que eu acho que eu não consigo carregar. Isso aqui. Que pressão é essa? Ou melhor, é o tempo todo aquela coisa que eu fazia assim, realmente, né? Às vezes eu entrava lá, o meu desembargador estava lá sozinho, assim, e aí eu até brincava, o desembargador vai ficar aí sozinho, né? Aí ele falou uma frase que até hoje eu fico com isso na cabeça. Eu disse, Lara, quando eu sair da PFN de noite, quando você estiver trabalhando aí na AGU, na PG ou na PFN, que tá chegando também, fique com essa frase, viu? Às vezes eu saía assim, aí ele ligava, o desembargador vai ficar aí, vai ficar sozinho o desembargador. Ele fazia, sozinho não, eu e Deus. Amém. É verdade. Tem isso, eu também percebia isso, porque minha mãe, ela sempre teve muitos amigos, muitos colegas, né? E aí a carreira de juiz é uma carreira mais solitária. Meu chefe era maravilhoso, é maravilhoso, eu devo muita coisa a ele, mas era sempre eu, meu chefe, ali, os 3 assistentes, a gente sempre juntos e tal, mas é uma carreira mais solitária. Então, vários fatores foram me levando, pouco a pouco, para a advocacia pública. Que massa. Você vai voltar lá depois, né, ao seu chefe, se já não agradeceu. Tenho certeza que você vai falar para ele o quanto, né, foi formador para que Lara tomasse a decisão, né, para que você tivesse convicção do que você quer, para que você sentisse orgulho também, respeitasse a magistratura, porque também é muito Com certeza. na academia, né? Às vezes tem muita gente que critica, exato, mas nunca ficou atrás do balcão. Exatamente, e ainda tem isso, sabe? Eu acho que o advogado público, ele tem o privilégio de ser um pouco anônimo, né? O juiz não. E isso é um peso muito grande. Eu não sei se eu cheguei a conversar com o senhor também, eu cheguei a passar na primeira fase do TRF1 e não fui fazer a segunda fase, porque coincidia com as orais da AGU, assim, com a preparação para as provas orais. E foi uma escolha de vida mesmo, assim, uma escolha do que eu queria para minha vida. Ou eu fazia a segunda fase do TRF1, estudava penal, processo penal, muita coisa. Me corrija a data, assim, o período mais ou menos. 2022? Foi agora. Foi no meio da preparação para a AGU, eu estava fazendo curso de prova oral. Foi agora, que até tem um colega da Ariel, que ele passou também, que ele renunciou, ia uma discursiva para fazer um curso de prova oral. Foi o meu caso. Eu deixei de fazer a discursiva do TRF1 para não deixar de treinar para a oral da AGU. Porque era uma escolha mesmo. Olha, vamos lá, vamos retomar o fio da meada. Então, para quem não está aqui, Lara, que começa a faculdade em 2015, me permite, finaliza em 2020, que antecipa, digamos assim, o ensino médio, ela não faz o terceiro ano. Eu sei que aí no Sudeste tem muito... Eu acho que, não sei se você manda do Estado, tem um negócio de viagem, né, terceiro ano. Aqui em Pernambuco não tem muito isso não, né? Goiás também não tinha, não. Tem não? Não. Aí o pessoal vai, sei lá, viaja pro colégio para Chapar, e tem aquelas viagens escolares que todo mundo adora, e você renuncia, de certo modo, tá no terceiro ano por ter uma maturidade fora do normal e passar numa faculdade, que eu sei que já tem aí alguma coisa diferente. A gente não sabe se é o pequi, se é empadão goiano, se é o leite, se é a merenda. A gente tem que descobrir isso. E isso é com vocês. Por isso que ela antecipa o curso, né? Ela passa na faculdade federal, não é isso, amiga? Sim, na UFG, Federal de Goiás. Então, ela antecipa, portanto, a conclusão do ensino médio para começar logo direito. E aí, quando ela começa direito, a grande inspiração dela é a mãe, porque a mãe dela, enfim, né, com 3 filhos, vai lá e mostra para ela que ela pode, né, independentemente do grau de idade, falar, eu estou decidindo, eu quero, e inspira muito a caçula Lara. Lara sempre trabalhou, estudou, de certo modo, assim, no final do curso, né, mas sempre estagiou no judiciário. E aí, em 2020, Lara disse que é onde dá o start para ela, que ela começa, portanto, somente a estudar para concursos, especificamente, quando acaba a faculdade. Porque na faculdade ela até tem 1 ou 2 doutrinas, ela escuta todos os professores, mas ela se aprofunda, ela não deixa de ser uma estudiosa. Então, em 2020, Lara, começo da pandemia, vem em março, abril. Como é que foi você começar a estudar? O que é que tu fizesse? Me conta aí, para eu entender assim. Então, eu era bem crua no mundo dos concursos e eu comecei a ouvir recomendações, né? E aí cheguei até um extensivo e falei, bom, vou estudar por esse extensivo, ele vai me dar metas diárias e eu vou estudar por ele. E era um extensivo baseado em PDFs. Eu já sabia que eu não poderia estudar por videoaula, porque videoaula leva muito tempo. Eu sei que é muito bom, tem gente que gosta muito, mas como eu trabalhava, eu não conseguia. Eu sabia que era humanamente impossível assistir uma aula inteira, geralmente de 2 horas, 3 horas, porque eu ainda ia ter que resumir a aula, estudar a aula, ia ser difícil, então eu precisava de um extensivo em PDF. E comecei por esse extensivo em 2020, focado na AGU, PGE e PGM. Era focado em advocacia pública. E eu gostei, assim, só que como eu não estava ainda inserida no mundo dos concursos, eu tive muita dificuldade para cumprir as metas. Eram metas semanais. E geralmente uma meta de 1 semana, eu imagino que isso deve acontecer com muitas pessoas, eu cumpri em 2, 3. E aquilo me deixava muito mal, assim, porque eu ficava, meu Deus, eu não consigo cumprir uma meta em 1 semana.
sabe? E aquilo, pra minha autoestima, assim, digamos, era muito ruim. Mas ao mesmo tempo eu não deixava, fui continuando. E era um curso com 2 módulos, módulo 1 e módulo 2. E, em tese, a gente tinha que terminar o módulo 1 e o módulo 2 em 1 ano. Eu terminei o módulo 1 em 1 ano. Então, pra quem fica atrasando aí nos materiais, eu também atrasava muito. Que massa, Lara. Bom saber disso, mas que você é humana, né? Exato. Porque eu tô curioso para saber isso, porque justamente assim, quando tu divide aquilo comigo, que não queria fazer, ou melhor, que não se sentia preparada para fazer a PGE Paraíba, né? E aí vamos situar o público assim, depois que é um dos primeiros concursos pós-pandemia, digamos assim, e aí eu quero saber justamente de você, essa importância de formar uma base, e se Lara foi uma pessoa que fez uma base, porque você me disse que sempre via muito livros, ou seja, você era uma pessoa que precisava de um estudo muito aprofundado para aprender, ou você era uma pessoa que, não, você pega a linguagem, uma frase, 2 frases, que isso me satisfaz, eu estou com essa dúvida. E a segunda, portanto, dúvida é, Lara, você é uma pessoa que teve uma grande necessidade de fazer uma base e aprendeu muito cedo a dizer não, porque, de fato, em todos os cursos, sempre é dito que você vai fazer uma base, sei lá, em 3 meses, quando, como você agora é prova viva, você fez o dobro do tempo sugerido. Né? Sim. Olha, eu nunca fui uma pessoa de aprender fácil. Eu estudava muito, eu sabia que eu precisava estudar muito para aprender. Então, geralmente, eu levava muito tempo para ler os PDFs mesmo, assim. Eu não conseguia ler um PDF, estudar um PDF em 1 hora. Eu precisava de 2 horas e meia. Então, meu estudo era demorado. E eu sabia disso já. Então, eu fui fazendo esse extensivo e tentando me desafiar. Olha, eu preciso acelerar as metas, mas muitas vezes eu não conseguia. E minha base, ela não foi uma base tranquila de ser feita, assim, não foi uma base que eu peguei o extensivo, fui até o final, não mudei de material. Não, eu sei que todo mundo fala, não mude de material, mas isso não funcionava pra mim, porque quando eu via que o material não estava me satisfazendo, não estava o suficiente, eu precisava mudar, sabe? Então, acho que você tem que saber identificar se o material está ou não o suficiente. Nesse extensivo, tinha matérias que eu achava ótimas pelo PDF e tinha matérias que eu não gostava pelo PDF. Então, aquilo foi... eu fui criando essa consciência de estudo. Isso durou durante o ano de 2020 todo. Em 2021 foi o ano que eu fiquei noiva. E aí eu já estava cansada desse extensivo. Eu já estava assim, eu não consigo fazer o módulo 2. Eu fiz o módulo 1 e eu estava saturada, eu não conseguia fazer o módulo 2. Aí eu fui partir para estudar por livro, porque foi o ano que eu estava noiva. Eu sabia que eu ia ter muito menos tempo para estudar, eu estava me preparando para o casamento, me preparando para mudar de cidade. E aí eu fui estudar por livro. E para estudar por livro, eu fui justamente nos pontos fracos daquele extensivo. Então, eu fui construindo minha base meio que somando o que era bom com o extensivo que eu já tinha feito e peguei livros naquilo que eu achava que não tinha sido muito bom. Então, principalmente constitucional e administrativo, eu sentia que eu era um pouco fraca. E aí, em 2021, eu praticamente engoli o livro do Lenza e do Matheus Carvalho, de administrativo e de constitucional, em um ritmo muito mais baixo. Eu estudava, assim, 1 hora por dia, 30 minutos por dia, o que eu conseguia. Era muito difícil, porque eu estava me preparando para o casamento, para mudar de cidade, mas eu tentei não parar. Então, minha base, ela não foi tão tranquila, assim. Foi uma base construída como se fosse uma coxa de retalhos, sabe? Eu peguei uma coisa dali, uma coisa daqui e fui construindo aos poucos. Caramba, que massa, minha amiga, assim, porque eu vou fazer mais uma pergunta. Então, veja, Lara já é uma pessoa fora do contrafluxo, assim como o Gabriel, ou seja, é dito não troca de material, e geralmente isso é dito não troca de material para que a gente não fique em movimento pirracento, birrento, de quando você tem que enfrentar a resistência, você foge dela, mas você não foi por isso, foi por, olha, isso aqui não está me entregando o que eu sei que precisa, e eu preciso trocar porque isso aqui é insuficiente, né? Sim. Então, você vai basicamente num ponto de vista de muita maturidade. E aí você vai, de certo modo, ali percebendo que você tem que migrar para os livros, porque você demora 1 ano fazendo um extensivo em tese que era de 6 meses, a meta. Você percebe que, enfim, aquelas informações superficiais condensadas, elas não te supririam. E eu acho que é interessante, Lara, até te escutar isso, porque tem muita gente que fica realmente, seja quando você diz, olha, videoaula não dá, pela minha situação de vida, é perda de tempo, a gente sabe que quando a gente quer otimizar, às vezes a videoaula não vai te suprir, você vai gastar muito mais, né? E aí você pega o livro e fala, bom, mas eu aprendo assim, como o Matheus Carvalho com o Pedro, assim, eu aprendo dessa forma, a informação demora um pouco mais, mas acho que ela fica um pouco mais dentro de você. Sim. E aí minha pergunta para tu é o seguinte, nesse aspecto a forma de tua absorção do conhecimento, 2021 é o ano do teu noivado, como tu diz, né? E aí até você chegou a fazer o primeiro concurso quando? E aí 2020 e 2021 vão chegar na escalinha. E o ano do noivado, que é uma aluna minha, né, que ela falou, Felipe, me diz como é que essa bendita estudou nesse período, né, de casamento,
e como é que estava isso dentro dela, vivendo dentro dela, né? Como é que, enfim, você e Pedro lidaram com isso, né? Porque eu sei que não é fácil, eu baixo a cabeça completamente da minha esposa, eu não aguento, eu não conseguiria fazer, né? E quando eu vejo assim, que todos os detalhes fizeram a diferença no casamento, acho que você também deve fazer isso. Sim. Né? Mas como é aquele sentimento de culpa, ou melhor, de como compatibilizar isso? Muito grande. Eu me sentia muito culpada também. Assim, eu pensava, meu Deus, eu quero dar o meu melhor nos estudos, mas eu também quero dar o meu melhor no casamento. É uma fase que eu lembro que minha mãe falava, você só vai viver isso uma vez. Então eu queria dar tudo de mim ali naquele momento. Eu ainda ia mudar de cidade, então não era nem só o casamento. Eu ia sair da casa dos meus pais pela primeira vez, e aquilo era muito pra mim. E eu estudava no que eu conseguia, assim. Eu continuei trabalhando, então a minha tarde era toda no trabalho. A minha manhã... Sempre. Sim, sempre. Eu fui parar de trabalhar, que a gente pode falar mais pra frente, 3 meses antes da prova da AGU, pós-edital. Então, assim, eu trabalhava de tarde, de manhã eu tentava estudar, mas a minha cabeça não estava muito nos estudos. Então eu pegava os livros, porque eu achava um pouco mais tranquilo, eram matérias que eu gostava mais, mas eu nunca deixava de passar um dia, assim, sem ver alguma coisa. Sabe, era uma meta que eu tinha. Que seja ler um julgado no Zero Direito, que seja ouvir um podcast. Eu queria não deixar de estar em contato, sabe? E era difícil, eu sempre organizava todas as partes do meu casamento e tal. Era uma coisa que me fazia muito feliz, mas tinha uma pessoa aqui na minha cabeça que falava assim, você precisa estudar, você precisa estudar. Então eu tentava fazer o mínimo, porque eu sabia que eu não podia parar. Se eu ficasse totalmente sem ver nada, eu sabia que eu ia me arrepender. Então eu precisava fazer um pouquinho que fosse todo dia, sabe? E só para complementar rapidinho sobre a questão de mudar de material, uma coisa que eu usava muito como base para saber se eu deveria mudar ou não de material era fazer questões. Eu sei que tem muita gente que fala que é bom fazer questão depois de 2, 3, 10 dias, por causa da curva, do esquecimento, da memória. Eu gostava de fazer questão no mesmo dia que eu estudava o PDF ou que eu estudava o livro. Porque era um diagnóstico. Eu via, bom, esse material ele é suficiente, eu tô conseguindo acertar as questões. Se eu estudava, ia fazer as questões e não conseguia responder nada, dava assim 50% de acerto, eu já via que tinha alguma coisa errada. Se eu tinha prestado atenção. Né? É o test drive, a prova viva se aquele material é bom ou não. Você tá vendo ali, e também eu acho que, Lara, tu usava muito para mostrar para tua memória o que é importante, né? Porque fazer questão imediata para você, o que é que eu preciso decorar mesmo, logo você que trabalhava, que um casamento. O PDF é um mar de informações, aí nas questões você vê o que as bancas preferem. Então, isso também era um aspecto que eu prestava muita atenção, e no ano do casamento eu fazia questão, sabe? Eu sabia, por exemplo, que eu já tinha estudado, sei lá, atos administrativos, em direito administrativo. Aí eu pegava o que concurso e eu ia fazer questões, porque eu não podia parar. Eu sabia que se eu fizesse 30 minutos em um dia, pelo menos eu não tinha parado, sabe? Era o meu pensamento. Eu não podia parar na época do casamento. Que fosse um pouquinho, eu precisava me manter em contato pra não ficar totalmente crua, porque essa é uma cobrança minha, sabe? Igual eu falei pro senhor, eu preciso estudar muito pra entender uma matéria. Então o meu medo era ficar totalmente sem contato. Nossa, então veja, Lara está dizendo para vocês, né, que estão chegando aí, basicamente, compatibilizar. Lara, por curiosidade, trabalhava com o quê depois de formada? Eu era assistente de juiz, de um juiz aqui em Senador Canedo, Dr. Túlio Marco. Incrível. Beijo, doutor. Um abraço, doutor. Perfeito ele. Que legal. Então, veja, Lara, desde recém-formada, basicamente um ano antes, ela disse que sempre trabalhou e estudou. E ela só deixou de trabalhar 3 meses antes da sua prova objetiva. Então isso fica também para vocês, porque sempre tem essa angústia, né? É possível compatibilizar estudo com trabalho, né? E aí você está vendo, enfim, o testemunho de Lara. E outra coisa que eu achei bem interessante é que mesmo com a dificuldade, ou seja, de tomar várias decisões de casamento, porque parecia isso, né? Não sei se você era assim. Quando a gente ia tomar essas decisões de casamento, parece que você ficava... você se consumia de uma maneira que você estava tão cansado, dizendo, meu Deus, para decidir o guardanapo, eu tô aqui, Então, mulher, então, eu sou super detalhista. Eu olhava tudo, eu queria saber o que estava bordado lá. Não, eu era muito detalhista mesmo. Mas eu acho que é um sonho. Eu não queria deixar de viver o sonho, sabe? E ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava nos estudos que se fosse devagar, mas devagar sempre. Entendeu? E Deus me abençoou muito nisso, assim. Eu tirei forças de onde eu não tinha mesmo pra acordar, e às vezes a cabeça estava lá no casamento, eu ia lá fazer uma questãozinha, eu ia ler alguma coisa. Eu só tentei não parar. Acho que isso é uma dica interessante. Não parar. E eu acho que talvez seja essa a grande frase, assim, né?
dormir com mais conhecimento que acorda. Você não gosta de falar isso, dormir com mais conhecimento. Hoje a meta é essa, dormir com mais conhecimento que eu acordei, né? Perfeito. O meu ano de 2021 foi completamente dessa maneira, assim. Eu sabia que eu precisava fazer um pouquinho todo dia, que no final, lá na frente, ia compensar. Então, vamos lá. Tu se casa quando, Lara? Só para eu ter aspectos temporais. Certo, eu me casei no final de 2021. No final 4 de dezembro. 2021. Isso. Então, tu passa 2021 em tese ali, preparando o casamento. Exato. Se casa no final de 2021. E aí eu vou mandar os abraços quem passou aqui, né? A Ana Laura mandando um abraço, falando, agradecendo você por essa questão de não parar. Laura era minha colega do trabalho, era uma das assistentes lá com o doutor, maravilhosa. Passou Valéria, Isa Patos, aqui também. Beijo, Isa, Valéria. Passou aqui. Enfim, muita gente mandando. Ela também trabalhava com a gente. Mandando abraço para você aqui. Obrigada, e olha só, gente. E aí, vamos lá. Tu, nesse período de 2020 e 2021, tu não faz concurso, melhor, tu faz e tu muda a tua estratégia. Fiz. Como é que é isso? Aí, como eu tava nesse ritmo um pouco mais lento, ao mesmo tempo eu também nunca tive muito medo de prova, não, sabe, professor? Eu queria ir lá ter experiência. Na faculdade eu lembro que eu fiz a prova de técnico do STJ, porque eu queria ter experiência de ir lá, sabe? Igual mais ou menos no vestibular, que eu prestei o vestibular antes da hora e tal. Eu gostava de ir lá e ver as pessoas e ver como as pessoas são, porque a verdade é que também tem muita gente maldosa, as pessoas tentam te desestabilizar na porta da prova, e eu achava que era interessante eu ter esse momento de concurso. A prova? E o pessoal, eu lembro que eu fiz, não me lembro mais qual foi, eu acho que foi o técnico do STJ, que o pessoal tava falando na porta da prova que ia cair, sei lá, direito econômico, e nem tava no edital, sabe? E o pessoal é maldoso, assim. Eu acho que isso aí vale um alerta. Não prestem muita atenção no que as pessoas falam nas portas das provas. Todo mundo contaminando, aquela ansiedade generalizada. Exato. Exato. Mas aí eu fiz a PGM Canoas. Eu viajei lá pro Rio Grande do Sul, levei meus pais, pedi pra eles me levarem. Falei, não, vamos lá que eu quero fazer essa prova. Era uma prova que caía todas as matérias que eu já tinha estudado pelo menos um pouco. Não passei, não estava no ponto de passar, digamos assim. Mas foi uma experiência incrível. Eu fiz a prova, eu tive essa experiência de sala de prova, sabe? De tempo, o emocional, eu acho que é muito bom. Você testar o seu emocional dentro de uma prova. Porque uma coisa é você fazer o simulado dentro da sua casa, no ar-condicionado, com a luz maravilhosa. Outra coisa é fazer uma prova numa escola, com calor, gente conversando, carro passando. Eu sempre gostei de testar a prova, sabe? Então, é uma coisa que eu recomendo. Se você pode ir, se é perto da sua casa, se é fácil, eu acho interessante você fazer, pelo menos para treinar uma que seja. Vai, faça a prova, veja como é. Eu acho interessante. Então, veja. Lara diz pra gente que ela faz a PGM Canoas em julho de 2021, escutando barulho de salgadinho, indo pra aquele tico, pessoal tossindo hoje, tudo que tem aquelas coisas que a gente fica agoniado quando sai um pouco da nossa zona de controle, já que você assim disse, né, no seu casamento, querer tudo os mínimos detalhes, porque ela vai enfrentar isso, enfrentar essa resistência, ela vai enfrentar também, enfim, a imprevisibilidade de às vezes lidar com pessoas maldosas também, assim que acontece, querem fazer burburinho de ansiedade no dia da prova. E a PGM Canoas, eu estou lembrado que eu tive um grande aluno amigo meu, Arthur, que foi fazer. Eu acho que foi lá para julho, setembro. Foi no final de 21, ou seja, foi perto do seu casamento, inclusive. Eu não me recordo muito bem, minha mente tá um pouco embaçada nesse ponto, mas era por aí, eu já tava noiva. Quase certeza que eu já estava noiva. Que massa. Então, beleza. Então, 2020, tu considera que tu formaste tua base quando, Lara? Porque tu passa o ano de 2020 todo nesse extensivo, que tu dobra a meta, duas metas, tu não faz uma só. E 2021 tu começa a estudar por livros no teu casamento. Tu considera que tu formaste tua base quando? Tu fala, não, acho que eu fiz a base, sei lá, quando você editar o final de 2022. Eu acho que eu fiz a base em 2020, junto com 2021 e também em 2022. 2022 eu mudei. Depois de casada, eu falei assim, bom, agora eu já casei, não tem mais desculpa. Eu preciso voltar ao ritmo. Realizei esse sonho. Exato. Agora, vamos lá, Pedro, me ajuda aqui pra gente realizar esse sonho. Aí o Pedro tá até aí. Aí eu falei, não, agora eu preciso estudar como eu estudava em 2020. E aí eu busquei outro extensivo. E quando eu busquei esse outro extensivo, eu lembro que eu mandei mensagem para o pessoal e eu falei, olha, eu já estudei, eu não estou zerada. Eu tenho uma base relativamente ok. Como eu faço? E foi uma escolha até bem difícil, assim, para alguns controversa. Eu comecei o extensivo do zero, assim. Porque era um extensivo que os materiais já não estavam totalmente postados. Então não tinha todas as aulas, todos os PDFs. Então eu falei assim, vou recomeçar. E eu lembro que o professor falou assim pra mim, quando você estuda de novo, não é estudo desperdiçado, é estudo sedimentado.
Então eu falei, vou Revisão, sedimentar. releitura. Exato. Foi uma revisão bem completa, eu gostei bastante. E eu tive ritmo. E aí eu vi a grande diferença da maturidade nos estudos. Porque em 2020 eu estudava uma meta em duas, quer dizer, uma meta de uma semana em 2 semanas. Em 2022 eu já conseguia cumprir as metas. Então eu vi essa diferença, eu já tinha mais maturidade para ler o PDF, eu conseguia ler mais rápido, eu conseguia reler mais rápido. Eu percebi essa diferença. E uma coisa que eu lembro muito bem é que em 2020 eu fazia simulado, eu acertava 40 questões. E eu ficava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir chegar em 80 questões, em 70 questões. E em 2020 eu já estava, quer dizer, em 2022, perdão, eu já estava acertando 50, 60. Quando eu acertava 60, eu pulava de alegria. Nossa, acertei 60. Porque eu acertei 40, entendeu? Então, assim, a gente tem que se comparar com nós mesmos, sabe? Eu sempre falei muito isso pra mim. Eu sou competitiva comigo mesmo, sabe? Eu não gosto de ficar olhando muito pro lado. Então, eu pensava, nossa, há 1 ano atrás, há 2 anos, eu fazia esse simulado e eu acertava 40. Hoje eu acerto 60. Uau! Eu tinha essa questão de tentar sempre olhar para o que eu tinha feito, sabe? Porque se você olha para o ponto de corte é 80, você vai se sentir mal. Então, olha para o que você já fez, sabe? O que você já percorreu. Isso à base de muita terapia também, tá, professor, né? Quando foi que você começou a terapia? Pode registrar aqui. Eu comecei com a minha psicóloga em 2021 também, no ano do casamento, que eu precisava conciliar tudo isso. E ela me ajudava muito, assim, essa questão de não achar que você não subiu nenhum degrau, sabe? Às vezes, quando você tem um resultado ruim, você quer desconsiderar tudo que você já fez. Nossa, eu não fiz nada, eu não sei nada. E ignorar tudo que você já subiu, entendeu? É uma escada. Então, você tá subindo a escada. Tem que ter calma e não pode desconsiderar tudo que você já fez. Isso foi muito importante. Nossa, Lara, muito bom você dividir isso, assim, porque até eu conversei com a Isadora na sexta, ela falou sobre isso, assim, que ela fazia terapia. Aí quando chegou no momento de maior assim, dificuldade dela, que era, sei lá, prova discursiva, que ela, enfim, tudo novo na vida dela, enfim, tudo primeiro, aí ela larga a terapia. E ela disse, foi um dos maiores arrependimentos mesmo. Porque na segunda, quase que eu surtei nesse momento, e era justamente pra ideia, eu quero estudar, para estudar, e não terapia, né? Então, eu não larguei. Eu continuei, foi muito bom, assim, porque eu acho que a família, ela já sofre com a gente, sabe? Minha mãe, meu pai, o Pedro, eles sempre estavam sofrendo com a gente. E às vezes eu achava que compartilhar, eu sempre compartilhava, mas às vezes eles ficam assoberbados também, sabe? Eu acho que é importante ter uma pessoa para quem você possa simplesmente desabafar e não assoberbar aqueles que te amam, porque eles ficam muito preocupados, né? Então eu compartilhava, mas eu sabia que eu precisava ter uma válvula de escape para não despejar tudo em cima deles, porque é muito cansativo, gente. Olha, a gente tá aqui hoje, mas eu estou aqui hoje, assim, o senhor tá aqui hoje, mas a gente já passou por muita coisa, assim, quando eu olho pra trás, eu já chorei muito. Nossa, agora eu tô feliz, mas eu já chorei demais, achando que eu não conseguia, que era impossível. Eu olhava as notas de corte, via vídeos no YouTube e o pessoal falava, não, porque a nota mágica pra passar é 80, você tem que fazer 80 no ponto de corte. E eu ficava assim, gente, como que eu vou fazer 80 se eu tô fazendo 60 e eu tô dando meu máximo? Como que eu vou pular de 60 pra 80? Então, se eu olho pra onde eu não cheguei ainda, eu fico desesperada. Então, eu precisava olhar de onde eu saí. Eu saí de 40, sabe? E isso me deu força. Deus me deu muita força nesse sentido, assim, de olhar e falar assim, aos poucos vai dar certo, sabe? Ele tava preparando o caminho. Eu tenho plena fé disso, plena certeza de que ele tava preparando o caminho. E eu tive 2 reprovações muito difíceis também. Acho que a gente vai falar sobre isso, né? Que foi em 2022. Que foram as reprovações mais difíceis pra mim, assim. Eu já tava, assim, já no ritmo de estudo. Em 2022, igual eu falei, eu voltei pro extensivo. E aí eu conseguia cumprir as metas. Já tava muito tranquila. Eu tava trabalhando, tava estudando. E eu falei assim, bom, vou fazer prova, né? Vou voltar a fazer prova. E aí saiu a prova da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da Alesp. E era uma prova que caía algumas matérias de maneira bem mais aprofundada. Então, por exemplo, constitucional era muito pesado, tinha um pouquinho de eleitoral. E eu falei, vou ter que remanejar meu estudo para a Alesp. E aí eu fui e adiantei algumas matérias que caíam lá, deixei outras de lado, por exemplo, não caí empresarial. Então eu falei, não vou estudar empresarial agora, vou deixar para estudar empresarial depois, sabe? Vou focar no que cai nela. E eu fiz essa prova e foi a primeira prova que eu consegui fazer 80 pontos. E eu não imaginava. Eu fiz 80 pontos, eu fiquei no corte. Só que eu não passei, não tive a minha redação corrigida, porque tinham 2 questões, que era filosofia e ética, era o grupo. Não podia zerar. Eu zerei. E aí foi
horrível, porque uma coisa é você reprovar por 10 pontos, por 5 pontos, você vê que você tá chegando perto, vai demorar, mas é um caminho. Quando você reprova por 2 questões, no caso, uma, né, que eu não podia ter zerado as 2, se eu acertasse uma, eu tava dentro, e foi filosofia e ética, não eram nem matérias jurídicas, aquilo me doeu demais, assim, eu lembro que eu chorava, meu pai e minha mãe, o Pedro tentava me acalmar, assim, eu lembro muito bem que meu pai falava, eu lembro direitinho disso, assim, eu tava no banheiro da minha casa, eu tava chorando dentro do banheiro, bem dramática, assim, e meu pai falava que meu Deus era maior do que qualquer problema. Eu lembro muito bem disso, sabe? E aquilo ali me deu força, assim, eu falei, nossa, eu não quero nunca mais sofrer essa dor, sabe? E eu sofri essa dor de novo. Eu fiz a AGE Minas, eu saí da Alesp, aí a mesma coisa que eu fiz, as adaptações do edital da Alesp, eu fiz para Minas. Enquanto na Alesp não caía empresarial, por exemplo, em Minas caía muito empresarial. E eu falei, bom, eu preciso estudar muito empresarial. O FGV ama empresarial. Fui, estudei, ainda estava trabalhando nessa época, veio o resultado, o ponto de corte foi 70, eu tirei 69. Eu saí daqueles 80 e fui fazer 69. Cada prova é uma prova, né? E aí eu sofri muito de novo também, porque eu acreditava que aquela era a hora que ia dar certo, eu tinha dado o meu máximo, e o meu máximo não foi suficiente. Isso é muito ruim, é muito difícil. Mas eu falei, bom, eu chorei muito, acho que eu devo ter chorado uma semana, assim, mas nem deu tempo de chorar muito, porque eu acho que uns dias depois que eu tava chorando, assim, saiu o edital da AGU, que foi, assim, o divisor de águas. Aí eu falei, bom, eu não queria ter sentido essa dor 2 vezes, 3 eu não vou sentir. Eu vou fazer alguma coisa diferente. E aí foi isso que me deu força, assim, porque quando você perde dessa maneira é muito difícil. Eu posso falar até brevemente, assim, eu tenho um podcast do Bernardinho, o ex-técnico da seleção brasileira. Eu lembro que ele começou. Sim, eu sou fã dele, né? Até comprei o livro dele pra ler agora, porque antes eu só ficava vendo vídeos no YouTube. E aí ele tem um podcast que ele fala que quando ele tá na palestra, ele pergunta para as pessoas se lembrarem dos momentos das maiores vitórias. Quando você teve uma grande vitória, uma grande conquista, as pessoas pensam. E aí ele fala, agora, o que aconteceu antes? Geralmente antes dessas grandes vitórias, dessas grandes conquistas, tem derrotas, assim, frustrações, tristezas, sabe? E foi o que aconteceu comigo. A AGU foi meu auge, assim, eu fiquei extremamente feliz, mas o que me deu força para ter essa grande vitória, eu acho que foram essas 2 derrotas anteriores, muito doloridas. E eu vejo muito isso, assim, eu acho que a gente tem que saber que enquanto você tá vivendo essa grande frustração, é porque lá na frente tem uma grande vitória te esperando. Eu acho que isso dá muita força. Hoje eu vejo, né? Agora é fácil falar, digamos, mas agora é fácil você observar de fora, mas é isso que eu vivi. E realmente Deus fez o inimaginável, assim. Cara, meu, que coisa linda, né? Que coisa linda vocês puderem escutar ou estar junto conosco agora. Você tá vendo como lá abriu também o coração dela para falar justamente de derrotas memoráveis, né? Mas que, por outro lado, com ensinamentos como ela trouxe aqui o Bernardinho, que ela admira muito, ela começou a perceber que, enfim, atrás de grandes vitórias existe um fracasso quase que simultaneamente, né? E no caso dela, enfim, esses 2 concursos aí que ela também queria muito. E aí eu até quero destacar uma coisa, meu amigo, que eu acho que está nas entrelinhas. Eu quero que você traga isso aqui, né? Até o Bernardinho, ele fala sobre isso. Eu colava algumas frases que até hoje, assim, são frases... Aquela coisa muito feia de criança que você está colocando no armário, no carregar adesivo. Eu tinha isso, mas tem um momento da minha vida que eu comecei a colocar algumas frases. E essas frases eram para o meu caderno da motivação, era para o meu caderno que eu olhava e fazia não desistir. Eu acho que eu até conversei com você, eu mandei um áudio, disse que, enfim, tem uma foto muito emblemática. Eu nunca vou divulgar, porque eu tô assim, meio... Sim, você falou. Né? Mas, assim, com essas frases todas coladas na cama, porque enquanto eu estudava aqui, se eu me virasse querendo para a cama, as frases estavam lá, querendo que eu pudesse continuar. E o Bernardinho tem uma frase que ele diz assim, a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. E essa frase ficava na minha cabeça, ó, o tempo todo. E aí, trazendo sobre essa vontade de se preparar na sua vida, eu imagino que o que faltou em você, por exemplo, de eleitoral ali na Leste, ou o que faltou de empresarial, feito que você trouxe na AGE Minas, e aí eu acho que esse é o destaque das entrelinhas, a vontade de se preparar de Lara foi muito maior do que a vontade de vencer, porque eu acho que ela pegou e falou assim, peraí, se eu sempre durmo com mais conhecimento que eu acordo, que é o seu lema, se eu sempre estou com vontade realmente de se preparar, que é o Bernardinho que você muito admira, você deve ter pegado as suas deficiências e falado, aí, o que me separa dos
40 para 80 também na nota de corte, e assim vai ser empresarial, assim vai ser nessas matérias, é somente o tempo que eu não estou dedicando a elas, e eu vou me dedicar. E aí eu acho que esse ânimo seu de aprendiz, que é o ânimo do estudante, está sempre se aperfeiçoando, sempre crescimento, afinal, aquilo que a gente busca nos estudos e em Deus e na fé, nunca você está parado, ou cresce, ou você está caindo, ou você está evoluindo, ou você está decrescendo, não existe, enfim, né, estabilidade nisso, existe sempre crescimento. Eu acho que aí é o seu mérito. Sim. Você deve ter ido atrás dessas matérias e falado, ó, eu acho fiz que agora muito eu vou dedicar isso. mais tempo, né? Eu fiz muito isso. Isso é uma coisa que eu acho que talvez tenha sido um grande diferencial para mim, porque eu diagnosticava minhas falhas. Por exemplo, empresarial, trabalho, processo de trabalho e financeiro. Eu sabia que eu era muito ruim nessas matérias. Só então, gente, eu preciso... Pois é. Eu preciso fazer alguma coisa diferente, sabe? E aí tem de novo uma frase dele, ele é incrível, né? Tem uma frase dele que ele fala que o crescimento só ocorre no desconforto. E eu falava assim, eu não preciso, claro, eu preciso, mas não adianta eu ficar só estudando as matérias em que eu sou boa. Não adianta eu ficar estudando constitucional, ficar estudando processo civil, matérias que eu gosto. Eu preciso estudar a matéria que eu não gosto. E eu ainda falava, até falei, acho que com o Vitor isso, eu falei assim, eu preciso estudar 3 vezes processo do trabalho para poder saber metade, sabe? Tem muita matéria que eu tive que fazer isso. E aí eu diagnosticava isso e eu ia atrás dessas matérias. Então, por exemplo, empresarial, eu assisti videoaula. Sabe quando você vai por todas as fontes? Videoaula, trabalho, processo de trabalho, videoaula, todos os materiais possíveis, livro, porque eu ia vendo, nossa, esse capítulo tá muito bom pra essa matéria, deixa eu ver o próximo. Não, esse próximo não tá bom, deixa eu ver em outro lugar. Eu ia no YouTube, pegava aula, tem muita aula gratuita, sabe? E aí eu ia construindo, assim, igual eu falei, uma coxa de retalhos, porque eu sabia qual era a minha deficiência. Não adiantava eu pegar um extensivo e não adaptar. E quem me ajudou muito nisso até foi a Clarissa, né? Eu tenho que fazer aqui as devidas honras a ela, porque para a AGU eu mandei para ela o material do que eu já tinha estudado e que eu não tinha estudado ainda. E ela organizou meu programa, ela fez, assim, ela não descartou nenhum lugar por onde eu estudava. Então, acho que isso acontece muito, né? Ah, não, você vai ter que parar de estudar por aqui, estudar por aqui. Eu já tinha estudado, já estava grifado. Então, vou revisar por ali, sabe? E ela aproveitou tudo isso que eu já tinha feito, cruzou as minhas maiores dificuldades com o que mais caía na AGU. Por exemplo, trabalho, processo de trabalho. Não tinha como eu ir sem saber. Então, eu estudei bastante para discursivo. Eu comprei aquele livro, Trabalho, Processo de Trabalho, para a Fazenda Pública, eu acho. Me ajudou muito. Até porque você tinha, sei lá, a PGA Espírito Santo, que recentemente tinha cobrado 20 de trabalho, processo de trabalho. Pois é, eu não podia me dar esse luxo. Vai que ela se repetir na AGU aquilo ali, né? Exato. Penal ainda. Na AGU caía penal e processo penal, que eu sou péssima. E aí eu comprei também videoaula do professor Pedro Coelho, que também é incrível, tem que fazer as devidas honras. Ele me ajudou demais, assim, porque eu não sabia nada. Eu falei, gente, eu não vou ficar de novo por um ponto, assim, aquela vontade de não sofrer de novo, sabe? E foi o caminho que eu fui percorrendo. Fui completando as coisas e acho que não se pode desmenosprezar as matérias nas quais você tem dificuldade. Você precisa estudar 3 vezes para saber metade? Estuda 3 vezes para saber metade. É o que eu fiz. Eu estudava muito, assim, nem comparava. Para constitucional, eu só ia lá, dava uma revisada, tava tudo certo. Mas para essas outras, eu precisava estudar muito, muito. É bem isso, amiga. Eu acho que talvez seja isso que resuma tudo da sua vida, assim, em relação ao processo de estudar, que eu vou querer agora chegar até também na AGU, né, avançar, mas é o seu ânimo de aprendiz. É olhar a vontade de se preparar, sendo maior que a vontade de vencer, enfrentar os desafios, enfrentar os seus demônios, ir atrás daquilo que te destrói, ou trazer o seu pai, que, como ele disse, olha, o seu Deus é muito maior que isso, ou seja, essa dificuldade aí não é nada, você vai superar, você vai conseguir fazer disso um elemento de propulsão, de falar assim, bom, essa força me destruiu, mas amanhã vai ser ela que vai me construir, porque eu já sofri empresário uma vez, eu não vou sofrer de novo, melhor, já sofri 2 vezes, eu não vou sofrer a terceira na AGU, e assim a gente vai construindo, e aí talvez aí o mérito, né, trazer aí também, claro, é todo o seu discernimento com o seu marido, com a criação da sua mãe, com Clarissa, com o seu professor, o juiz que você trabalhou, as pessoas que você trabalhou, e até abrindo também aquela caixinha que eu conversei com você ontem, né? Eu fiquei maturando isso, né? Eu vendo sobre Lara aqui, enfim, né? Vocês que não sabem, mas Lara tinha mandado umas mensagens para mim no WhatsApp, nessa época, assim, outubro de 21. Na minha lua de mel. Em dezembro eu mandei mensagem pro senhor. No meio da lua de mel. Outubro de 21, ali aquele período, eu tô lembrando, foi mais ou menos o período que a gente lançou o raio-x da AGU, PGF, foi ali que a gente começou, assim, de falar no edital, que novamente só sairia em dezembro de 22, sairia um ano depois. Aí você, Lara, estava pensando já na lua de mel em chegar nesse concurso um ano antes do edital sair. Veja também que é interessante vocês pensarem nisso, né?
na maturidade, a gente querer um concurso, a gente mirar, a gente fazer uma base, a gente saber dizer não. Feito ela disse para a PGE Paraíba, depois eu quero que você retome aqui, foi o que você me escreveu, né? Olha, eu não vou fazer, acho que a PGE Paraíba, por quê? Sei lá, por razões pessoais, mas também porque eu não estou preparado, e até trago isso à tona, né? Como lá, isso ficou na minha cabeça, porque quantas e quantas mensagens não foram paradas também no meu spam. Eu me lembro que eu lhe respondi no WhatsApp, eu falei, Lara, para olhar para a sua vida individualmente, eu acho que só dessa forma, ou seja, fazendo esse acompanhamento, que, enfim, ainda faço com algumas pessoas, até tive dois que passaram agora, três, na verdade, né? A Mariana, o Rafael, passaram na PGE, que a gente fica muito feliz, que eu acho que imagina a felicidade de Clarice, e olhar para você e falar, bom, deu certo, né? E ainda que a função seja mínima, a função nossa é de uma unha, mas assim, a gente fica grato do mesmo jeito, sabe que foi isso em você que fez você passar, não foi outra coisa. Não é a pessoa, foi você e todo esse conjunto seu. Mas quando você escreveu, eu falei assim, meu Deus do céu, quantas mensagens ainda não ficam no spam, às vezes eu não consigo responder, eu não dou conta, né? Então, assim, a minha única coisa que oração é, meu Deus, ajuda essas pessoas, que eu não consigo, ainda não consigo, mas assim, eu prometo que eu quero dar mais, né? Eu quero me doar mais. E a sua mensagem testemunha muito, e eu vou refletir muito sobre isso. Eu lhe respondi, recebi o seu e-mail depois, agora, ou seja, quase 2 anos depois, eu tô falando, meu Deus do céu, né? Eu não respondi. E eu falei, claro, eu não lhe respondi sobre, enfim, o acompanhamento, sobre as suas dúvidas. E até hoje eu fico vendo, mas graças a Deus, que é bondoso, você está aqui contando a história de, olha, eu passei em segunda colocada, enfim, e você não ter se rendido, ter ido atrás de outras pessoas, isso é o seu mérito, isso é onde você entra, a beleza da vida, de ver você ficou uma pessoa batalhadora. E aí, minha amiga, me diga uma coisa, como foi isso, você não ir fazer alguns concursos também feito a PGE Paraíba? Compartilhe. Sim. E também, como foi que você me escreveu no YouTube 2021 e-mail, fazer a PGE Goiás na sua casa? Sim. PGE Paraíba, foi a primeira que saiu depois da pandemia, né? E aí eu já estava estudando de 2020, 2021. E eu falei, nossa, será que eu faço essa prova? Só que por eu já estar noiva, já tá, assim, quase mudando, eu morava em Goiânia, eu ia me mudar para São Paulo. E eu e o Pedro, a gente sempre conversou muito sobre os lugares para os quais a gente conseguiria ir, assim, até por causa da profissão dele, né? Eu sempre pedi muito a Deus e peço nas minhas orações que ele reserve um lugar onde tanto ele quanto eu sejamos felizes e realizados profissionalmente. Porque eu acho que a mulher também tem que ter essa independência financeira, por mais que o casamento seja lindo, maravilhoso, acho que é muito importante. Minha mãe sempre provou isso, sabe? Meu pai sempre incrível, maravilhoso, mas a mulher, na minha opinião, é um empoderamento mesmo, sabe? E eu sabia que eu queria isso. Então, sempre nas minhas orações, eu pedia e peço um lugar onde tanto eu quanto ele sejamos felizes profissionalmente. E a Paraíba é muito longe da nossa casa, sabe? São Paulo Goiânia já é mais fácil, Paraíba era uma ponte aérea mais difícil. Então, eu falei, não, acho que a Paraíba não vai rolar, porque, né, a gente tem que fazer esse planejamento de vida mesmo. E aí surgiu a PG Goiás. E aí, quando surgiu a PG Goiás, eu lembro que eu fiquei muito triste, porque eu tava justamente no ano do meu estudo e do meu casamento, assim. Eu tava assim, meu Deus, eu tô me preparando pro casamento, e sair esse concurso agora, em casa. O concurso onde minha mãe cresceu, fez toda a história dela e tal. Fui prestar esse concurso. Mas, assim, com o coração na mão, eu lembro que eu chorava, e eu lembro que a segunda fase, eu lembro muito bem disso, a segunda fase da PG Goiás foi marcada pra minha lua de mel. Eu estaria em lua de mel. Então, na minha cabeça, que antecipa tudo, eu falei assim, gente, se eu passar, eu tenho que cancelar minha lua de mel, eu tenho que mudar minha lua de mel. Eu chorei, mas Deus não faz nada por acaso, assim, sabe? Eu acho que ele estava preparando, porque hoje eu vejo que não deu certo a PG Goiás, não foi por esse né, que eu ainda não estava tão avançada nos estudos, eu fiz 67, eu acho que com os recursos eu subi para 69, e o ponto de corte foi 75, mas eu vejo que tudo isso estava me preparando para a AGU, sabe? Porque na PG Goiás eu vi que, agora eu já não vou me recordar, mas eu acho que o meu grande déficit naquela prova foi jurisprudência. A partir daquela prova eu comecei a engolir o dizer o direito. Foi assim, não posso errar mais jurisprudência, sabe? Todo dia eu olhava o site do buscador. Sim, eu ia lá, fazia... eu sabia, eu tinha dificuldade de me organizar, sabe? E a Clarissa entrou muito nisso porque ela me ajudou nessa organização. Mas eu já sabia a minha deficiência, eu já sabia que era o dizer o direito. Então, assim, eu precisava estudar mais jurisprudência. Então, tudo foi uma construção, sabe? Foi difícil, mas era uma coisa assim, gente, não era a hora, sabe? Eu falo muito pra todo mundo que eu conheço, eu falo que Deus, a gente tem que agradecer a Deus pelas portas que ele abre e pelas portas que ele fecha. E hoje eu agradeço por ele ter fechado a porta da PG Goiás, porque eu acho que pro meu casamento, pra toda a construção, eu pude vir pra São Paulo, porque, por exemplo,
Na remota hipótese de eu passar, eu não estava ainda no ponto para passar, mas na remota hipótese de eu passar, eu ia ter que ficar em Goiânia, o Pedro em São Paulo, nosso primeiro ano de casamento ia ser à distância. Hoje Então você está em tudo São isso, Paulo. eu moro em São Paulo hoje. Uhum. Então tudo isso conta, sabe? Aí quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, se eu tivesse passado, eu ia ter que ter passado o primeiro ano de casamento separado, muito ruim, sabe? Então Deus proporcionou tudo certo na hora certa. Ele abriu e ele fechou a porta. Incrível, minha amiga. Você está dividindo alguma coisa tão incrível assim, porque imagine você. Você é da cidade de São Paulo, do Rio. Sai o concurso, sua mãe é PGE Goiás, então. Goiás, sim. Goiás. Ou seja, sua mãe, ela é da instituição, aquela musa motivadora da sua existência no direito. Voltando a você na Lara, tá? Aquela que motivou você a estudar, a fazer direito, a estudar para concurso, ela é desse órgão. Aí sai esse concurso que não tem há quantos anos que ia perder? Bota aí 10 anos, tem quantos? Era de 2013, então 9. 2013, então já quase 8 anos que sai concurso. Nesse ano de 2021 veio uma leva de PGE Goiás, em seguida tem Alagoas, Rio Grande do Sul, tem PGE, tem tudo no ano só, que você fala, meu Deus do céu, falta sair o quê ainda, né? Ainda tem um PGDF, ainda, quando é que vem isso? E aí ainda tem o ano de noivado e casamento, né, de Lara, que é no mesmo final do ano. Que quando sai a prova que, enfim, ela acha que seria o desígnio de Deus para ela, ou seja, para ela honrar sua mãe, para ela trabalhar junto com sua mãe, que ela já imaginou, isso aí certamente ela imaginou mentalmente isso, né? Ela fala, bom, se eu passar, eu vou ter que cancelar a lua de mel, porque está na segunda fase. Então, imagina isso, eu quis trazer isso para você, porque, enfim, você me escreveu isso em outubro, né, de 21, e aí eu lembro que uma coisa trazendo à tona sobre totalmente seu método de busca, de ajuda, de auxílio, de não só sufocar também o seu relacionamento, as pessoas que estão ao seu redor, de buscar terapia, né? E você chegar no final e escrever, Felipe, eu preciso de orientação, como é que eu retomo isso, por onde eu retomo e quais materiais eu sigo. E aí você, depois desse concurso, na sua região, que eu não sabia dos concursos anteriores, que tinha ficado por um aí quase, enfim, esses outros concursos posteriores. E aí eu trago a você o grande ensinamento, quanto você está ensinando em muitas pessoas, que é aquilo que a gente conversava na igreja. Você e o Vitor traz essa frase que eu acho que você o retoma aqui. Eu aprendi a agradecer a Deus por não me dar tudo aquilo que eu peço, né? E aí ele cita Shakespeare, já vi outros filósofos falando sobre isso. Né? As minhas orações tolas ou bobas, ou enfim, infantis, que não sabiam o quanto ele designa para Lara, que agora, enfim, está com o marido, podendo acompanhar ela em São Paulo, depois do primeiro ano de casado, como ela bem disse, e não ficou lá, né, de certo modo, assim, à distância nesse primeiro ano. Exato. E isso eu lembro muito do Pedro também, na preparação, que eu fiquei cheia de dúvidas. Na AGU, nossa, eu chorei muito, gente. Não adianta falar assim, ai, foi tudo lindo. Não foi lindo, eu surtei, tá? Eu fiquei muito estressada. Eu fiquei quase um ano sem ir pra Goiânia, sem ver... Meus pais vinham me ver, mas sem ver o resto da minha família, entendeu? Quando eu ia pra Goiânia, nas raras vezes que eu fui, a minha mãe fala que minhas tias falavam, a Lara não quer ver a gente mais, porque eu simplesmente, eu dei uma sumida, né, e eu tava muito estressada. E eu queria muito, então era assim, eu tô dando o meu máximo e eu espero que o meu máximo seja o suficiente. Mas aí o Pedro sempre falava pra mim, amor, se for da vontade de Deus, vai dar certo. E isso ficou muito na minha cabeça, se for da vontade, vai dar certo. Então, isso era basicamente meu mantra, sabe? Se for da vontade dele, vai dar certo. Se não for, é porque não é pra ser. E aquilo trazia uma conformação, sabe? Eu estudava muito, dava o meu melhor, mas eu sabia que era ele que ia realizar, entendeu? Do mesmo jeito que ele não realizou nas outras, eu queria muito, eu tava dando o meu máximo. Mas se não der certo, é porque não era a porta que ele queria abrir, sabe? Então eu tentava colocar isso na minha cabeça, todo dia, todo dia. Era difícil, mas todo dia eu tentava. Depois eu quero retomar, inclusive, se você quiser, eu quero dividir um pouco daquela frase que você me disse, que né, da sua... Mas eu só quero fazer um recorte para a gente chegar aqui no concurso. Né? Então, vem 2021, você se casa, você se muda para São Paulo com o Pedro em 2022, e aí, durante o 2022, você ainda considera que você está acabando de fazer uma base, e aí no final do ano de 2022, sai o edital da AGU, né? Que é esse concurso que você passa da AGU e da PGF, e enfim, na PFM também, que você está aguardando o resultado. E aí, em 2022, ou melhor, quando é que você começa, por exemplo, eu estou com dúvida, Lara, a focar especificamente na AGU, por exemplo, nas matérias distintas, ou seja, internacional, aquela coisa que vem e fala, Lara faz, bom, será que internacional vai ser o meu eleitoral, vai ser o meu empresário? Quando é que você começa a direcionar, enfim, larga de certo modo uma base e começa a direcionar para o edital? Foi após o edital mesmo. Após o edital, eu vi as matérias e aí eu comecei, aí eu desesperei, né? Gente, o que eu vou fazer? Internacional, econômico, financeiro de novo.
muita coisa, penal, processo penal, e ainda a parte dos crimes federais, né, lavagem de dinheiro, eu nunca tinha estudado, sabe, essas carreiras, esses temas mais específicos. E aí eu fui e comecei a estudar para essas matérias só pós-edital. Então não posso falar que eu estudei internacional antes do edital, é mentira, não estudei, foi só pós o edital. E a Clarissa me ajudou muito nisso. Teve algumas matérias que eu usei sinopse, então, por exemplo, econômico, eu usei sinopse, eu achei que foi suficiente. Eleitoral também usei sinopse, achei que foi suficiente. Mas para internacional, que era grande parte do grupo 2, eu achava que sinopse não seria suficiente. E aí a gente decidiu comprar o livro do Portela, né? Do Paulo Henrique Portela, e eu li praticamente ele inteiro. E achei, exato. E é um estudo legal, né? Eu gostei de estudar internacional. Era divertido, era prazeroso. Grande, né? Não te assustou, muito não, grande. Quando você pegou pós-edital, vou pegar o Portela, a impressão que eu tinha, rapaz, devia ter estudado isso aqui antes do edital, que é muito grande. Mas então, aí entra também a questão do trabalho, né? Acho que é importante falar. Saiu o edital, eu já sabia que eu já tinha ficado por um ponto na Alesp e por um ponto em Minas. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E eu já tinha uma reserva financeira do meu trabalho. E uma coisa que passava muito pela minha cabeça era que por mais que eu amasse meu trabalho, eu amasse meu chefe, amasse meus colegas, aquilo ali era o sonho do meu chefe. Aquilo não era o meu sonho. Então eu precisava ir atrás do meu sonho, sabe? Eu tava trabalhando e eu sempre trabalhei muito, eu dava o meu melhor, meu tudo no trabalho. Mas era o sonho do meu chefe, eu precisava ter o meu sonho, entendeu? E eu fiquei com medo da caravana passar, sabe? O trem passar e eu perder. E aí eu falei, olha, eu tenho esse dinheiro reservado, o Pedro trabalhando também, meus pais sempre ajudando, meus sogros sempre ajudando também. Aqui fica agradecimento aos meus pais e aos meus sogros, sempre incríveis. E eu falei assim, eu acho que eu preciso dar tudo de mim. A prova era dia 30 de abril, eu avisei o meu chefe em janeiro que eu não ia mais trabalhar, que eu ia sair em fevereiro, então em janeiro eu trabalhei, né, como se fosse um aviso prévio. E aí, em fevereiro, março e abril, que eu tive esses 3 meses de reta final intensa mesmo, pré-AGU. E aí foi por isso também que eu consegui ler o Portela, por ser um livro muito grande. Eu sei que se eu estivesse trabalhando e estudando, o Portela não seria uma opção. Mas eu conversei com a Clarissa, eu falei, olha, Clarissa, eu tenho tempo. Então, o que eu posso fazer para estudar o Portela internacional? E ela, não, então vamos no Portela. Então, a gente fez essa seleção, sabe? Então, no Portela foi de livro. Desculpa te interromper. Pode falar. Também quando saiu e tal, tu não desse o mesmo peso a todas as matérias. Tu desse pesos diferentes a matérias que você tinha um certo desconhecimento, justamente pela experiência traumática e outros concursos. Então, a exemplo internacional, você deu muito peso porque você desconhecia completamente. Exatamente. Tanto que eu tinha o raio-x do edital, e o raio-x do edital, eu vi todos os vídeos sobre internacional, peguei o PDF e tal, e eu olhava, porque eu não sabia nada de internacional. Então, eu precisava ver alguma coisa que me falasse o que eu preciso saber. Então, quando eu estivesse lendo, apareceu lá a palavra-chave, imunidade. Não, isso aqui é importante. Então, o raio-x me ajudou muito nisso. Nessas matérias que eu não sabia nada, internacional, econômico, essas matérias assim, eleitoral, me ajudou, porque eu não sabia. Eu não sabia por onde começar, por onde ir. Então, é como se fosse um direcionamento, uma aula inicial de um curso. Você está na faculdade, tem a aula 1, o professor vai falar tudo que você vai estudar no ano. Era isso o raio-x para mim, principalmente internacional. Olha, você tem que estudar isso, sabe? Me ajudou muito. E você usou, por exemplo, aquela tabela de incidência que a gente fez assim, que foi até uma inovação, né? Isso aqui é muito relevante, isso aqui é médio, a gente dava uma Sim, e eu marquei o meu livro do Portela com estrelinhas, sabe? Então, no capítulo, assim, era 5 estrelas, era muito importante, entendeu? Eu fiz essa marcação. Aquilo ali era uma dor do coração quando eu falei, rapaz, isso aqui é alto, isso aqui é médio, isso aqui é baixo. Sim. E a prova de internacional foi super, assim, na minha opinião, foi super difícil. Eu estudei horrores e chegou lá, caiu um monte de coisa que não estavam ao meu alcance. Muita jurisprudência internacional, então foi difícil. Era a matéria impossível a ser dominada. Aquela ali, ainda bem que ela não caiu tantas questões que caiu no passado, né? Que era um medo que a gente tinha, eu passava realmente como um medo mesmo. Mas eu lembro isso aí porque eu conversei com o outro aluno, Leonardo Leão, ele disse, professor, quando você tá tal, eu me agarrei naquela tabela de incidência, só foi ela. Não dava tempo, não tem como você saber. Essas matérias, eu acho que ninguém estuda muito na faculdade. Não estudo, geralmente a AGU é rara, né? Então, assim, todo mundo estudando pra PGE, não vai cair internacional. Então, a AGU não tem todo ano. Então, ninguém tava estudando. E vamos lá, minha amiga. Você passa 30 de abril, né? E aí eu fico aqui, paro no 30 só rapidamente. Foi o dia do meu aniversário, eu tava fazendo revisão de véspera em São Paulo, no Estratégia, dia 29.
Aí eu falo, gente, dia 30 eu não vou corrigir a prova com vocês aí, todo mundo corrige presencialmente, eu vou corrigir em casa, aqui, onde eu estou mesmo, né? Aí eu volto dia 30 para Recife. Quando chega dia 30, tá minha família toda reunida na minha casa para fazer um aniversário, só que eu tinha que corrigir AGU, OAB, juiz de, acho que foi Mato Grosso, algum juiz que teve lá, 3 provas para corrigir. E eu lembro muito desse cenário, assim, que mesmo uma prova, foi massa, caiu um bocado de coisa, caiu aquelas questões impossíveis de tributárias, assim, que era coisa de PFN, né? Mas eu lembro isso, Lara, o aniversário, vamos cantar o bolo, não, todo mundo jantando, e eu aqui, ó, 2 horas no escritório, falei assim, meu Deus do céu, realmente, será que eu estou sendo coerente na minha vida? Aí eu parar e fazer assim, bom, mas não é uma promessa, ou melhor, não é aquilo que você prometeu que ia fazer, e eu fazer, amor. Aí minha esposa chegava e fazia assim, eu sei que é algo muito mais do que, enfim, se dá para os alunos, né? Eu sei que é uma promessa muito maior que isso, então vai lá. E todo mundo via quando eu saía aqui, eu estava realizado, estava cansado, mas assim, por ver isso, por imaginar esse momento aqui, a gente conversando, né? Não, em todas as objetivas, eu saía da prova, porque a objetiva foi de manhã, né? Aí eu saía, almocei, aí à tarde eu ficava lá, vendo a live de estratégia, e o Pedro até ficava assim, não vê isso não, você vai estressar. E eu, não, eu preciso ver o que eu acho que eu acertei, o que eu acho que eu errei, não sei o quê. Ele, não, pelo amor de Deus, vai descansar. Eu, não tem como descansar, não tem como desligar a cabeça, é impossível. É impossível. É difícil, meu amigo, mas enfim, era mais ou menos com esse sentimento, sabendo que ia chegar esse novembro, eu estar aqui conversando com você, algumas pessoas que eu chegar, e eu falo, bom, isso aqui tem um porquê muito maior. E eu quero chegar nesse ponto agora. Passei a objetiva. E aí, Lara, e aí retomando para quem não sabe, né? Objetiva da AGU hoje, uma semana depois, objetiva da PGF, 2 semanas depois, objetiva da PFM. Sim. A Lara consegue passar nas 3. Ela passa na PGF, passa na PGF, PGFM. E aí eu imagino como é que foi o teu estudo de segunda fase? Isso que eu queria perguntar, como foi esse intervalo aí? Bom, na objetiva, até para falar brevemente, foi bem emblemático, porque eu tirei na AGU 80, que era o tal número mágico. Eu achava que nunca ia conseguir, eu tirei 80 na AGU. Pela primeira vez? Pela primeira vez. E aí, eu fui estudar para discursiva, eu nunca tinha feito, né, discursiva. A última vez que eu tinha feito peças foi na OAB, porque no trabalho eu só fazia sentença e decisão, né, que é assessorando juiz, então eu não mexia com apelação, recurso, nada. E aí eu treinei muito, assim, minha mão doía, assim, eu acho. A mão mesmo? Sim, muito. Eu treinei, eu acho que por semana eu devia fazer uns 3 simulados escritos, sabe? Eu realmente peguei todos praticamente que eu podia, assim, do mercado. Eu peguei aquele livro que tem as peças dos pareceres, né, pra treinar. A Clarissa me recomendou e eu fazia, mesmo que fosse o esqueleto, eu treinava. Eu acho que até o do Caio, né, que ele é o coordenador, eu participo desse livro também. Sim, exatamente. O do Caio e também tem um outro. Eu fazia totalmente os espelhos, sabe? Eu tentava ao máximo, a Clarissa super me incentivou a fazer, a treinar ao máximo, sabe? E também as estruturas das peças, então como fazer uma apelação, como fazer um recurso especial. Eu não fazia isso desde a OAB. Então, nesse ponto, eu também tenho que dar o devido crédito, que é o treino subjetivas, se me permite, da Yasmine Lopes e do João Marcelo, professor. Tinha aulas, videoaulas, assim, ensinando beabá. Eu precisava do beabá. Né? Exatamente, para aprender a estrutura, porque eu não sabia mais, sabe? Eu só sabia fazer lá o do trabalho. E eu treinei muito. E também aprofundei em algumas matérias, por exemplo, trabalho. Direito do trabalho, processo de trabalho, a Clarissa me recomendou comprar o livro para Fazenda Pública. E aí eu li os capítulos mais importantes. E foi a hora que os grifos valeram muito a pena. Então, assim, eu revisei muito os meus grifos. É isso que eu ia. A tua revisão era mais por grifos, tu não fazia resumos. Eu só fiz resumo para aula de empresarial, que foi a que eu assisti, né, para a GE Minas, do professor Luiz Vale. Eu fiz um resumo, um caderno bem completo dela. E foi só, assim, geralmente eu fazia realmente os grifos, e eu tenho pregados, assim, na parede do meu quarto, na parede do armário, algumas tabelas importantes, principalmente da mentoria de lei seca, que também fica aqui. Não errar as coisinhas lá de pé do ponto besta, né? Exato, então eu tinha, mas eu nunca fui de fazer resumo. Na faculdade eu fazia muito resumo, eu gastava muito tempo, e foi uma adaptação que eu tive que fazer para estudar para concurso, porque fazer resumo para mim era muito impossível, porque eu era muito detalhista, eu queria reescrever o livro, entendeu? E aí faz, joga fora de novo, não tá bonitinho, não. Exato, e ainda tinha que ser com letra relativamente bonita. Aí a letra não tá bonita, eu arrancava a página e começava de novo, entendeu? Então não dava, tinha que ser grife nessa hora. Né? Exato, nessa hora
grifos valeram muito a pena para ir para a subjetiva. Me ajudaram demais. Eu enchia de post-it, mas valeu muito a pena. Não, com certeza. Primeiro, e aí você vai vendo, assim, para você que está escutando, entrou aqui, por exemplo, o Gabriel, né? Voltou aqui. Eu vou mandar um abraço para as pessoas que passaram aqui, que já falaram de você também, minha amiga. Marica Tenor, Mari Caetano é minha cunhada. Acho que o seu pai passou aqui, Silas. Passou. Muita gente mandando beijo para você aqui. Minha mãe, minha sogra. Obrigada, gente. Parabéns para essa filha maravilhosa, abençoada. Parabéns para o Pedro, né? Por vocês estarem fazendo isso juntos também. Vocês vão tomar posse juntos. Eu falei isso pra Lara, vocês vão tomar posse juntos. Eu falei que se contar pro Pedro que pode tomar posse por procuração, ele vai querer. Ele não vai deixar eu subir lá. Ele já tá quase tomando, já é quase a AGU por osmose, assim. Ele tá. Pedro, você vai chorar tão quanto o seu casamento, Pedro. Você vai ver, Pedro. Tomara. Olha, e assim, até para vocês perceberem isso, né? As diferenciações. Por isso que é interessante essa ideia de diferentes compartilhamentos. Por exemplo, vamos lá, o Gabriel, ele falou que na discussível ele começou a fazer um pouco, depois ele só fez esqueleto. Assim, ele nem simulou mais, né? Ele pegava, por exemplo, só as questões de bancas passadas, da banca, né? Que é até uma coisa que, assim, e Lara veja, Lara é diferente. Lara já pega todos os cursos do mercado, já faz tudo à mão e já faz assim, não, eu tenho que me desgastar mesmo, eu tenho que me consumir, porque eu não tenho nem noção de como é o esqueleto, né? Sim. E aí eu até lembro que quando eu fui fazer assim, os cursos de discursivas, eu até falava assim, olha, eu realmente não estou te dando beabá, que é você saber os esqueletos, que isso é fácil, mas você precisa, mas eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que é sempre melhor você simular primeiro as questões da banca, que é para você bater o espelho, como você dizer, as questões reais, que é para que você... E depois, se você sentir necessidade, aí sim você vai a cursos. Por quê? Lembra, aqui, imagina a cabeça de Felipe para criar uma questão. É melhor saber a cabeça de Felipe ou da Sesc, que você vai fazer o concurso. Com certeza. Sesc, né? Então, veja a que grau de excelência você foi. Você foi buscar em todas as fontes e você assim o fez, justamente para que haja essa sensação de bem tudo de mim, assim como você fez em todos os sentidos, né? Sim. Foram muitos sacrifícios, sabe? Eu acho que eu fiz muita coisa mesmo, talvez não precisasse ter feito tanta coisa assim, mas era o que me trazia paz, sabe? Eu gostava de ter as correções, eu gostava de ver os comentários. Minha letra, pro senhor ter uma noção, meu nome é Lara, né? Tá claro aqui. E eu sempre escrevi meu L de certa maneira. E aí a Stephanie, sabe a Stephanie do Recursos de Procuradorias? Sei. Então, ela corrigiu muito minhas peças. E aí ela fala, Lara, o seu L do seu nome, Lara, parece que é um L e um A. Aí fica L-A-A-Ra. Como se fosse o meu nome com 2 As. Até isso eu peguei, sabe? Eu fui nas minúcias, eu falei, nossa, meu nome, eu tô escrevendo meu nome errado, não tem como. Então eu fui lá e modifiquei o jeito que eu escrevi o meu L, entendeu? Então chegou a esse ponto, assim. Eu tava muito, muito focada em não perder ponto, principalmente nessa parte de estrutura, porque o CESP, eu acho que quem já meio que viu alguma coisa do CESP, eles tiram muito ponto por coisinha pequena, por um acento que não tá em cima da letra, sabe? O T que não tá cortado. Então eu ficava com muito medo disso, sabe? De perder ponto por causa disso. Então eu falei assim, não, se for pra perder ponto, que eu perca ponto no conteúdo porque eu não sei, mas eu não vou desperdiçar ponto não escrevendo meu nome certo, sabe? Então, e como é que cita? Artigo 2, inciso 3... Exato. Até você se acostumar com o jeito que eles querem, é um trabalho, assim, é difícil. Minha amiga, que massa, assim, veja como você foi, novamente, né, e aí isso vem de berço, né, vem dos seus pais, isso vem do seu marido, vem de você também, esse jeito perfeccionista, mas que se conhece tanto através da terapia e que vai fazendo aquilo que lhe compete para que dê a sensação de que vê o seu máximo, mas também que não entre no estado paranoico e birrento de ficar fazendo resumos à mão e jogando fora, porque você já se conhece, sabe que você não vai, né, ficar por muito tempo com isso. Então, acho que isso é bem bacana, assim, né? Minha amiga, e vamos lá, só uma dúvida que eu queria saber, assim, sobre até esse movimento de estudo seu, até trazendo até para um aspecto até mais pessoal. Qual foi a fase mais difícil desses concursos? Certamente foi a discursiva, ou foi a prova oral, o que foi para você? Queria muito saber isso. Professor, eu acho que para mim a fase mais difícil foi a objetiva, porque eu nunca tinha passado em uma prova objetiva. E quando eu passei, eu já vinha, como eu falei, dessas 2 derrotas, dessas 2 frustrações na Alesp e na AGE Minas.
Então, por muitas vezes, eu achei que era impossível, porque era um conteúdo, que, querendo ou não, a discursiva, a objetiva tem um conteúdo muito decoreba, e aí eu ficava assim, gente, quantas vezes mais eu vou errar que o percentual é de 10% e não de 15%? Que o verbo da lei é pode e não deve, sabe? Então, pra mim, passar na primeira objetiva foi uma emoção muito grande, e a que eu mais queria, sabe? A que eu mais me dediquei, e eu dei tudo, assim. Eu lembro que quando eu saí do trabalho, eu falei, olha, eu posso sair e passar, vai ser ótimo. Sair e não passar, mas eu dei meu melhor. Não sair e não passar ia doer muito, assim. E eu falei, gente, eu saí, eu preciso passar nessa prova, sabe? E eu falei, gente, senhor, se for da sua vontade, que dê certo, sabe? Eu pedia muito, é aquela coisa, que seja da sua vontade, mas por favor, que a sua vontade coincida com a minha nesse momento, que eu quero muito passar nessa prova, sabe? Então, eu acho que a objetiva foi a que eu mais tive dificuldade para passar. E quando vem a discursiva, não que a discursiva seja fácil, pelo contrário, foi muito suor, assim, foi Mas o fato de muito você treino. redidir, né? Também Exato. do trabalho. Você sempre trabalhou, então você pode não saber a estrutura. Exatamente. Mas você sabia concatenar os parágrafos, tenho certeza disso. Exato, a parte de articular o raciocínio, né, eu tinha um pouquinho mais de segurança. Por isso que eu foquei tanto nessa parte de correção individualizada, porque eu não queria perder tempo nesses aspectos extrajurídicos. Então, a estrutura, como fazer o parecer, essas coisas, sabe? Então, eu sabia que eu precisava não perder ponto nisso. Mas pra mim a objetiva foi a mais difícil. Na oral foi muito difícil também, tá? Não é, acho que todas são difíceis, mas é porque a objetiva foi uma superação muito grande. Foi duas, né? Foi o resultado de passado, que. assim. Exato. E eu falei assim, gente, eu saí do trabalho, mas valeu a pena, sabe? Valeu a pena sair do trabalho, porque agora eu tenho a possibilidade de fazer essa discursiva, que eu tanto queria. Então eu diria que foi a objetiva. Sinceramente, é aquilo que a gente diz, né? Sair do trabalho sem saber se você vai passar é uma coisa. Uma coisa é sair do trabalho dizendo, eu vou e volto, né? Ou melhor, eu vou, mas sei lá, se der errado tem um plano B. E aí eu acho que sair de algo bom, que era algo que você sempre gostou, sempre trabalhou, estudou, como você disse, para trocar por algo maravilhoso, não é fácil, né? Tem muita gente que no bom fica no bom mesmo. Muito Ninguém quer ir fácil. pro maravilhoso, porque fala, não, já tô no bom, velho. Por isso que eu falei, é muito fácil se acomodar, por isso que pra mim a questão do sonho pesava muito, sabe? É o sonho do meu chefe, é incrível, eu adoro contribuir pra esse sonho, mas eu tenho o meu sonho. Se eu ficar aqui, o caminhão da AGU vai passar e eu não vou pegar carona, entendeu? O trem vai passar e eu não vou entrar. Então, eu pensava que eu precisava dar tudo de mim, entendeu? Pra não sofrer a mesma dor da AGE Minas e da Alessia. Por isso que realmente essas reprovações foram um combustível pra mim, mesmo. Assim. Não, quem tiver reprovado aí é só uma preparação do que tá por vir. E a gente não imagina. Mas chega a hora certa, sabe? Se assim seja, chega mesmo, amém mesmo, porque é uma coisa que, enfim, só para quem tem um coração realmente disposto a crescer, né? Tem muitas coisas na vida que a gente enxerga, eu enxergo beleza nisso que você está dizendo, eu enxergo a sua superação, eu vejo, a gente já teve algumas conversas assim que realmente, enfim, tocam o coração mesmo, e diante da beleza, a única coisa que nos compete, e é você que está nos escutando aqui, de fato, é se purificar. É limpar a sua varanda, é tirar o lixo da sua casa. Você tem que se purificar quando você escuta algo belo, e, ou seja, a história de Lara, o que ela está dividindo com vocês, o conselho do pai dela quando foi lá confortar ela quando ela estava num momento ruim, a situação que ela teve de não surtar por uma segunda fase de uma prova que ela sonhou, idealizou, ela sonhou que não poderia ser para ela, na segunda fase da PGA Goiás, que iria cancelar o de dela, mas não aconteceu isso. Não aconteceu. E como foi bom não ter acontecido, como ela mesma disse, porque ela permitiu estar em São Paulo com o marido no seu primeiro ano de casamento. Exato. Mas eu tenho certeza que a Lara, naquele momento ali, quando saiu, talvez ela não tenha pensado nisso. Nunca, a gente só vê depois, né? Eu falo que se tivesse como a gente sair, assim, olhar pra nossa vida de fora, falar, meu Deus, como a gente era tolo, que bobeira, sabe? Vai dar tudo certo no final. Tem que confiar no processo, assim, tem que ter calma. Algumas pessoas me mandaram mensagem esses dias, eu falei, confia no processo, porque é uma coxa de retalho. É uma coxa de retalho. Você vai pegar daqui, você vai pegar dali, você vai aprender com uma aula no YouTube, você vai ouvir um podcast. Eu ouvi esse podcast do Bernardinho totalmente despretensioso, porque eu tava cansada de estudar. Falei, eu vou ouvir, que eu já sei que eu gosto dele. E aquilo ali me deu um start. Eu falei assim, gente, eu tive essa derrota e se Deus quiser eu vou ter uma vitória agora, sabe? Foram grandes derrotas, mas sempre uma grande vitória precedida por momentos difíceis, de frustração.
Então, só tem que continuar. Não pode desistir mesmo, assim. É clichê, mas é verdade. Não, não há clichê, minha amiga. É quando a gente escuta algo, a gente banaliza, ou melhor, a gente não vive. Mas quando a gente escuta algo que é profundo e a gente vive, é diferente. Não é clichê, não. Aí é testemunho mesmo. É alguém que vivenciou, dói na carne, sabe? Eu tenho certeza que você deve ter cheio de cicatrizes no seu corpo aí, ou melhor, na vida do conjugal, do casal, no relacionamento com suas tias, como você mesma disse, né? Que elas estranharam e você teve que, infelizmente, aguardar um ano e meio para ser tias, né? Agora vocês vão na minha festa da Elas achando que eu já não gostava mais delas. Ah, suas tias estão querendo saber de você. Eu falei, mãe, mas não tem como. E essa parte pra mim foi muito difícil também, sabe? Esse sacrifício de ficar longe da família, de não poder sair muito. Eu tive que fazer essas renúncias. Não, assim, eu acho que tem um equilíbrio. Eu e o Pedro, a gente saía, a gente ia jantar em algum lugar, a gente ia no parque. Teve um dia que ele me levou e a gente ficou lá no Ibirapuera só olhando, assim, a natureza, as pessoas. Os dois super cansados, torcendo pra passar, sabe? Mas realmente algumas renúncias precisam ser feitas. Eu não me arrependo, mas eu sei que é muito custoso, sabe? Custoso no sentido de ter muito custo, é um custo muito alto. Você não estar com a sua família é um custo muito alto. E algumas pessoas têm que pagar esse custo mesmo. Não, e pode trazer Sandra Pereira Dávila agora, totalmente, porque você, enfim, parafraseou. Muito custa o que muito vale. Exatamente. Isso, né? E tem pessoas que... tem vidas, na verdade, tem pessoas que eu lendo a vida de alguns anos, elas dizem assim, a grande resposta da sua vida, que você veio à Terra, é para que você responda, ou seja, quem é Lara, a resposta de Lara é que preço eu estou disposto a pagar da minha vida. Exato. Isso justifica tudo. O que é que você está disposto a dar? E eu passei esse ano todo... E esse ano todo, assim, sem trabalhar, por mais que eu tivesse uma reserva financeira, é um golpe na sua autoestima, sabe? Porque quando você trabalha, você se sente útil, você tem colegas, você recebe o seu salário todo mês, você se sente útil. E eu falei assim, gente, esse ano eu vou, não que eu não tenha me sentido útil, mas eu perdi o meu salário, por mais que eu tivesse uma reserva financeira, aí você perde um pouco aquela sua independência, aquela sua autonomia. É difícil mesmo. E é um preço, realmente, um preço que eu tive que pagar, porque eu sei, por mais que eu tivesse estudado e trabalhado, eu reconheço muito o valor que esses 3 meses sem trabalhar e só estudando me trouxeram, sabe? Eu acho que eu cresci muito. Em 3 meses eu devo ter conseguido render o que eu não renderia em um ano, sabe? Porque eu coloquei tudo de mim mesmo. E olha, quando eu falo colocar tudo de mim, queria também falar, teve dias que eu não consegui estudar, tá? Eu queria deixar bem claro, teve dias que eu deitava assim, falando, não consigo estudar. Não consigo. Aí eu falava pra minha mãe, não tô conseguindo estudar hoje tá difícil. E ela tentava me distrair. Tem dias que a gente não consegue, que a gente tá tão cansado, que a gente só quer ficar deitado, quer fugir, assim, não quer olhar nada. Então, ao mesmo tempo em que eu dei tudo de mim, alguns dias eu não consegui estudar. E isso é muito difícil. No outro dia, foram 2 dias seguidos, às vezes 3, sabe? No final de semana que você tá muito cansado. Mas você tem que voltar. Depois você volta, mesmo que seja 2 horas no outro dia, e no outro dia você já volta de novo. Isso em reta final, assim, eu tava muito cansada mesmo. Tinha dia que eu não conseguia estudar, mas eu não podia parar, sabe? No outro dia eu tinha que voltar, ou no outro, mas sempre no outro eu precisava voltar. Que incrível, minha amiga, assim, porque ao mesmo tempo você traz a sua humanidade também. A sua humanidade, ela vem desde o começo, né? Quando eu escrevo sobre você, assim, falo assim, olha, tá muito claro, né? Tá muito claro, eu vejo isso muito claro em você, assim, o seu lado humano, ou seja, a sua falibilidade humana, mas por outro lado vejo uma responsabilidade tremenda, como eu vejo em você, assim como eu testemunhei em Gabriel, assim como testemunhei outras pessoas, que você se assume, diz, não, essa sou eu, Lara, eu fui influenciada pela minha mãe é uma pessoa também que ela preza muito pela independência, ela sempre me estimulou isso, eu sempre quero me sentir útil, foi a palavra que você inclusive utilizou. Agora eu não estou tendo essa utilidade, mas eu que escolhi isso. Quem escolheu foi Lara. Ninguém está me obrigando. Eu que quero, eu que quis, né? Eu estou assumindo isso. E eu acho que isso também tem muito a ver com esse fortalecimento de que você não está sendo obrigado, claro. Ninguém está te obrigando a fazer concurso. No fundo, você está reclamando, e você até disse aquela palavra que nunca pode ser utilizada no concurso, quero que você repita, por favor. Né? Mas as pessoas, às vezes, elas usam o caminho do concurso como se fosse uma obrigação.
Mas, na verdade, são elas que estão escolhendo. Seja se você está dizendo que não tem opção, mas que você escolheu voluntariamente, deliberadamente, porque você acha que é o melhor caminho. Sim. Porque alguém te influenciou a dizer, esse é o melhor caminho. É o caminho mais fácil, ainda que de fácil não tenha nada. É muito tortuoso. Mas, enfim, você está por vontade própria. Assim como o Dani gosta de dizer, não, eu que quis isso aqui. Né? Não, eu acho assim, é um instrumento para tudo o que eu quero. Eu quero ter essa segurança, eu quero construir minha família com tranquilidade. Eu acho que o concurso proporciona isso. E quando eu comecei a estudar, lá quando eu me formei, eu vi um vídeo no YouTube de um professor. E ele falou assim, que o concurso público é a coisa mais importante das coisas menos importantes da sua vida. Então, Deus, família, saúde, tudo isso é muito importante. E o concurso é muito importante, mas o concurso ele não passa essa, sabe? Então você tem, é um instrumento para você conseguir preservar todas essas outras. Isso sempre foi também uma coisa que eu levei comigo, que por mais que eu tenha feito essas renúncias, que eu tenha sacrificado esses momentos com a família, tudo foi em prol da família, entendeu? Para que no futuro eu tenha com calma esses momentos, que eu possa usufruir deles com calma, com tranquilidade. Vai ter, não tem jeito, né? Eu trouxe isso para você porque você falou justamente aquela frase, né, do pessoal que reclama de concurso através de, enfim, uma frase que nunca pode ser utilizada. Ela disse, olha, nunca pode ser utilizada de que concurso é uma desgraça, né? Ou seja, isso me tocou muito quando você falou isso comigo, assim, porque eu fiquei pensando, realmente, né? E como às vezes a gente deixa, enfim, né, deixa sem querer isso vir à tona, né? E a gente não pode internalizar isso. Mas às vezes, né, o coração fala, né? Exato. A boca fala melhor do que o coração tá cheio. Somos humanos, somos falhos, mas essa palavra aí, até minha mãe, de novo, minha mãe, mas ela fala, não, essa palavra eu não gosto, é proibida aqui em casa essa palavra. E eu cresci com isso, não pode, essa palavra não pode, porque a graça de Deus é abundante, está sobre todos nós, e existe beleza no caos, sabe? Igual a gente cresce no desconforto, existe beleza no caos. A gente vai... Olha, quando eu lembro que eu acertava 40 questões e na prova que eu mais queria eu acertei 80, eu consigo ver que tudo pelo que eu passei valeu a pena, sabe? Que coisa maravilhosa, amiga. Assim, eu tô relembrando aqui, isso que chegou agora, né? Lara, durante o primeiro ano, ela teve muita dificuldade, ela ficava nesses 40, como ela disse, o segundo ela foi para os 50, 60. Então, a minha impressão que eu tenho, e é uma autodefinição dela também, é que Lara, ela demorou um pouco a ter os resultados, pelo menos na visão dela, pelo menos no que ela via pregado no mundo, pelo menos no que ela via das metas que todos os cursos têm que dizer, você tem que fazer nesse tempo, ver isso aqui. E ela demorou até um pouco, no começo, perceber que era necessário que antes ela fizesse o processo de estudos dela, que era da faculdade, de certo modo, ser uma pessoa mais expansiva no conteúdo, estudar por livros, e enxergar que isso era uma coisa que define a Lara. Depois que Lara, de certo modo, começa a aprofundar, aí sim ela se amolda a alguns PDFs, digamos assim, mas ela de alguma maneira ainda pega e fala, não, mas peraí, mas eu tenho uma vontade própria, ou melhor, eu tenho um método próprio, eu gosto de fazer questões assim que eu acabo de ver o conteúdo, e eu vou levar algumas máximas consigo, que é, eu quero me sentir útil, eu quero trabalhar, eu quero continuar trabalhando enquanto estudo, mas ao mesmo tempo ela teve que enxergar vários sacrifícios que ela teve que fazer, como idealizações dela que não aconteceram, e que eu já era muito grata por ter sido reprovado em 2, 3 concursos, às vezes por uma questão, então a PGE eu acho que era a cidade dela. E eu olhei e falei assim, nossa, mas eu tenho que continuar, eu quero continuar. E ela continuou com a terapia, com a família, pediu ajuda às pessoas que ela entenderam por bons profissionais. Ou seja, ela foi atrás. Talvez seja esse o mérito totalmente de Lara, né? Ela sempre ia atrás e na fonte insistir. E como ela diz, né? Você sempre disse que você sempre estudou muito mais para entender as coisas. Eu confesso que isso é uma coisa, Lara, que eu dizia tanto. E olha, quando você falou isso aí, isso me marcou, né? Que você falava justamente sobre como se fosse enfim, vamos expressar, eu preciso estudar 30 vezes 3 vezes para entender metade. Algumas matérias estudar 3 vezes para entender metade. E aí eu falava quando as pessoas falavam que eu estudava, eu dizia assim, meu irmão, você não sabe o quanto eu sou burro. Eu sou um cara que não... Olha, eu leio, eu não entendo, mas assim, é justamente por isso eu tenho que ler muito. Não, e eu acho que às vezes os resultados, eles enganam um pouco, né? Porque fala assim, nossa, ela é muito inteligente, nossa, ele é muito inteligente. Eu me considero esforçada, sabe? Porque, não que eu acho que Deus deu inteligência para todo mundo, né? Claro, mas é porque eu sempre, de fato, tive que me esforçar muito para conseguir entender, sabe? Desde o ensino fundamental, assim, eu sofria porque eu não entendia uma matéria, porque eu não entendia física. Isso desde o ensino fundamental, assim, a primeira prova de física que eu fiz na vida, eu fui muito mal, e aí eu passei o ano inteiro com aula particular de física, não, eu preciso aprender essa matéria. Então, assim, você ir no seu ponto fraco mesmo e
tentar transformar aquilo ali em pelo menos um ponto médio para alto, entendeu? Porque se você ignora eles, nossa, aí realmente não tem como, sabe? Aí realmente Massa. não dá. Não, isso é fantástico, minha amiga. Por isso que é justamente talvez onde você consegue, através do seu esforço, através do Bernardinho, através das coisas que você se utilizou para crescer, e isso são coisas sagradas, né? Quando a gente estava conversando, né, sobre Márcio, por exemplo, né? Eu e você. Quando a gente encontra coisas sagradas na nossa vida, a gente sempre tem que colocá-las como sagradas para sempre, e nada vai banalizar. Pode ser que amanhã saia a notícia ruim do Bernardinho aí. Ou melhor, pode ser que você fale de Bernardinho por alguém aí e alguém vai falar alguma coisa ruim dele. Você fala, rapaz, não importa. Esse cara foi um fator de crescimento na minha vida. Foi. Durante essa fase, ou melhor, separe, né? Tem um bom pai, às vezes um bom pai não é um bom profissional, mas nisso, no que toca isso, ele tocou o meu coração e me fez crescer. E para mim, eu sou profundamente grato por isso. Exatamente. Eu acho que é um movimento que, né? A gente não, eu tem até que fazer pensei em mandar uma mensagem no Instagram pra ele, falar, ô, o senhor me Manda, ajudou. Ele vai olhar assim, quem é essa? É do esporte? Não. Eu não mandei pra Sandy, né? Quando Sandy se separou aí minha esposa sempre falava de Sandy, o tempo que ele foi pro show, né, Sandy Júnior? Eu falei, Sandy, força, ela nem me conhece. Pois é, vou ter que mandar mensagem pra ele. Pois é, quem sabe, né? Ou melhor, não fica que nem a minha mensagem, né? Que graças a Deus eu respondo seu WhatsApp, mas enfim, foi pro meu spam, né? Mas assim, 2 anos depois a pessoa vê e agradece a Deus por você ter ido no caminho certo, por você ter continuado, por você não ter ficado. Rapaz, acho que Felipe é um insensato, insensível, né? Ingrato, não viu a mensagem, ou melhor, não respondeu, né? E aí hoje, enfim, as coisas vão mudando como tem que ser. Hoje tem uma pessoa que me ajuda a gerenciar um pouco essas mensagens também. Mas enfim, né? Você é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ver e saber que você, essa história, essa sua conversa aqui, ela vai abrir a porta de muita gente lá. Porque Tomara. dá para perceber o seu esforço, dedicação, sua fé, e ver isso. Vocês que acham que tem uma alma, ou melhor, tem algo parecido com a Lara, ou que não tem também, percebam o fator de desenvolvimento na dor dela, né? Então, assim, veja, a Lara tinha tudo para, na AGU, quando sair e tal, ela pegar e fazer assim, quer saber? Eu vou estudar constitucional, administração, eu vou estudar aquelas matérias que eu estou confortável, eu tenho nota boa. Mas ela fala, não, eu vou dividir o tempo de uma maneira que eu estude mais as matérias que eu tenho mais deficiência. Trabalho, processo de trabalho internacional. Então, ela muda, de certo modo, o foco e fala, eu vou enfrentar a dor, eu vou enfrentar aquilo que me destruiu mesmo, que é empresarial na agência. E é isso que talvez seja o grande diferencial e o grande problema quando eu fico falando assim, não fica em reta final não, porque o reta final está somente genérico, mais caro né? de quantidade. Por favor, minha amiga. Não. Nicolau. Falei que o reta final é muito genérico. Não é com base no que você tem dificuldade. Isso. Então não adianta. Não é com base nas dificuldades de Lara, e sim nas dificuldades gerais. E aí você não é todo mundo, já diria sua mãe. Sua mãe disse isso também? Acho que todas, né? Você não é todo mundo. Quando você quer fazer uma coisa, lembre, né? Você é Lara. Então você não vai com as outras, né? Enfim, eu acho isso muito bonito, porque em tudo que você faz, eu tenho certeza que, enfim, nesse momento aí que você agora está refletindo, está vendo o seu filme, você vai pensando o que é que você pode ajudar. Você já tem ajudado tantas pessoas que em tudo que você fizer, eu tenho certeza que você vai dar o máximo, né? Assim como, sei lá, e eu perfeccionismo ele entra aí, viu, meu amigo? Veja, acho que você até fez parte, né, dos 7 temas lá da PGFN, né? Fiz. Pronto. Tá discursivo. Aí foi o primeiro curso de discursivas que eu fui fazer, 7 temas discursivas. Lara, tinha quantos temas? eu baixei no meu iPad, eu tava no aeroporto. E aí eu fui lendo, tributário realmente não é pra mim também. Eu li e eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar? Mas é justamente isso. Quando você vai fazer algo que você quer, que você gosta muito, melhor, que você se empenha muito, que é o que você fez de estudar, de dar a sua vida, de dar o seu máximo, ainda com dificuldades humanas que você fez, você não faz 7 temas. Você faz 50, 60, você tá, meu irmão, não, eu vou dar mais, eu vou entregar mais do que, enfim, o prometido. Ou melhor, eu vou fazer um pouco mais, eu vou fazer o que o Bernardinho disse, né? O objetivo, por mais que seja, a gente quer o salário, quer a estabilidade, quer isso, mas o objetivo tem que ser curtir um pouco esse processo. E aí você, né, de certo modo, mostra o quanto você curtiu e você não se colocou somente na fila, mas se colocou em crescimento na fila, que é enfrentar as dores. Eu acho que isso aí é um ponto fulcral na tua história. Obrigada. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo também, que eu acho que eu falei um pouco mais cedo, é não ficar olhando muito pro lado, sabe? Porque
A pessoa que tá do seu lado, ela é ótima em trabalho, processo de trabalho, ela é ótima numa matéria que você é péssima. Você tem que ser competitivo com você mesmo, sabe? Isso é uma coisa que eu falo muito pro Pedro. O Pedro é muito competitivo, muito. Aquela pessoa assim, nossa, do esporte e tal, não sei o quê, muito competitivo. E eu sou, mas eu sou comigo, entendeu? Então eu me cobro muito. Isso é uma qualidade e é um defeito, tá? Porque nós que somos muito perfeccionistas, nós sofremos. Mas você tem que ser competitivo com você mesmo. Se compare com você de ontem, de antes de ontem e de um ano atrás, sabe? Não fique se comparando com o colega do lado. Porque se você se comparar com ele, você tá ignorando tudo o que você já fez. Todos os degraus que você já subiu. E aí, não tem como, sabe? Você tem que estar bem com a sua cabeça boa. Por mais que você surte de vez em quando, eu surtava de vez em quando, de vez em sempre, mas a cabeça voltava e falava assim, estou no caminho, tô subindo meu degrau aqui e pronto, vai dar certo. É isso aí, minha amiga. E eu imagino que as pessoas que estão ao seu lado, novamente, né? A sua família, a sua mãe, né? O seu marido, tenham sido justamente eles que, nesses momentos de surto, né? Te trouxeram à tona, né? A sua fé, te trouxeram ao centro de novo. Lara, volta. Sim. Sim, que eu acho que esse é o ponto mais desafiador, né? Não é nem surtar, não é nem ir, né? Mas muitas vezes é voltar. Voltar aos estudos. Eu digo que um bom dia de estudos, um bom dia de concentração, um bom dia de trabalho, ele responde tanta coisa, né, Lara? Sem você, ou melhor, ele cala tantas coisas aqui dentro. Sim. Ele deixa a gente ficar vendo fofoca, né? Ficar vendo vídeo alheia, né? Sim. Deixa a gente ver banalidades, né? Como é que funcionava aí? Olha, quando eu também decidi estudar pra AGU, eu fiz um compromisso comigo mesma. Eu gastava muito tempo no Instagram. E aí eu falei, vou ter que diminuir isso. Mas ao mesmo tempo era pelo Instagram que eu tinha as notícias dos concursos, dos editais e tal. Então eu meio que apaguei esse Instagram, que é o que eu tô agora, do meu celular, e eu criei um novo Instagram, um Instagram pessoal, assim, só para seguir professor. Então eu seguia só professor. E aí eu sabia que quando eu entrava no Instagram e eu olhava assim, aí não tinha notícia, eu podia sair. E aí aquilo também me mostrou tanto que às vezes a gente fica perdendo tempo nas redes sociais e não tem nada, sabe? Não tem o que você vê ali. É mais do mesmo, não tem. Então, quando eu seguia, tipo, 4 professores, aí depois aumentou pra uns 12, 10, sei lá, eu só via o essencial, entendeu? E aí beleza, já saiu o edital, tem essa novidade, teve essa retificação no edital, pronto, saía e ia estudar. Entendeu? Então, isso me ajudou muito. Eu acho que para quem perde muito tempo nas redes sociais, eu acho que é uma boa ideia. Não é cortar totalmente, mas é você perceber que às vezes você gasta mais tempo do que você deveria, entendeu? Às vezes você tá à toa, e aí estar à toa você abre o Instagram, estar à toa você abre o Twitter, para quem usa Twitter. E não acrescentava, sabe? Eu percebi que não acrescentava muito pra mim. Então isso foi uma coisa que eu fiz e me ajudou. E aí nos meus momentos de lazer, era realmente lazer. Então eu fiquei assistindo série. Eu queria até contar uma coisa, que eu e o Pedro, durante esse ano da preparação, a gente assistiu Game of Thrones inteiro. Toda noite a gente assistia um episódio de Game of Thrones. Então, assim, um episódio. Então a gente assistia e era o nosso momento de paz, assim, de lazer. E era realmente lazer, não era aquela coisa de rede social que às vezes a gente fica tão assoberbado, sabe? Então eu tive meus momentos de lazer também, principalmente de noite, assim, depois de completar o meu dia. E eu assisti essa série toda e aí nossa, assisti um episódio, que legal. Aí eu ia dormir pensando, aí no outro dia eu tinha que estudar. Tem que ter esses momentos de fuga, mas eu acho que fuga com as coisas certas, porque às vezes as redes sociais, elas só sugam da gente, sabe? Só mostra assim, nossa, eu queria estar de férias, eu queria estar viajando, eu queria estar ali, sabe? Eu não queria estar aqui. Então, eu acho que pra mim fez diferença isso. Totalmente, amiga. Parabéns aí por você dividir isso enfim, saber usar muito bem as redes sociais, inclusive criando um novo Instagram para que, enfim, não seja desconfortável, você deixar de, enfim, acompanhar alguns amigos que, enfim, não acrescem naquilo que você quer, né, e na verdade só gera esse sentimento justamente de não querer curtir o momento que você escolheu para si mesmo, né? Você tem responsabilidade com o seu objetivo. Então, achei isso muito bacana e não perdeu o encantamento de estar todo dia ali, né, vendo aquilo ali que vocês gostavam para criar esse momento juntos. Então, isso é bem legal. Acho que até Yasmin essa semana compartilhou até um seriado que eu gosto muito também, que eu vejo com minha esposa, que é This Is Us. Eu sou doida pra assistir. Doida. Olha, minha amiga, tem uns diálogos assim. Você acho que eu vou chorar demais. Vai. Eu choro. Eu chorar. Porque é muito sobre família, é muito sobre relacionamento, com as pessoas.
é incrível, o seriado assim, é incrível, assim, né? E aí, enfim, fica de dica também, assim, que é um seriado Ótimo. muito massa. Assim, a gente também, todo dia, vamos ver, vamos É, ver. exato. Mas olha, minha amiga, a gente está chegando ao fim, e obviamente eu só queria retomar mais um ponto para a gente pedir sua mensagem final, e até te dizer assim, sobre uma coisa que eu, enfim, eu estou tirando da cartola, mas sobre essa palavrinha também chamada de pressentimentos, né? Você compartilhou essa coisa da AGU, você sempre muito quis, e ao mesmo tempo que você muito quis, a gente sabe como é difícil a nossa vida, a gente pede a Deus, a gente trabalha, e eu tinha uma frase que eu gostava muito, né? Que é justamente assim, ó, trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Isso é uma grande ambivalência, porque no fundo você muito quer e quer que Deus faça a vontade, e quando você reza e fala assim, que faça a sua vontade, uma vontade é uma ova. Na verdade, eu quero que você faça a minha, eu quero que você satisfaça os meus desejos, eu quero que você me faça reconhecido, que você faça isso. E aí, portanto, a importância que a gente tem na nossa vida da gente saber purificar mesmo. Da gente, diante de algo belo, ou seja, o seu testemunho, o que você está escutando agora, de você saber se purificar para escutar bem o que Lara está dizendo nas entrelinhas. Porque Lara está dizendo muitas coisas nas entrelinhas aqui. E se você não purifica o seu coração, se você não tira o sujeiro da sua varanda, se você não contamina a mensagem que ela está passando aqui, aí eu acho que é você que está desvirtuando, você que está desvirtuada, ou desvirtuado. E aí, por isso, a beleza de te escutar. Dizer que você é um referencial hoje. Você agora se torna uma pessoa que, de alguma maneira, vai iluminar a vida de outras pessoas. E aí eu queria que você disse só um pouco como essa questão, e aí só esse ponto, minha amiga, que eu vou ter que desabafar, dos pressentimentos que a gente tem. Que às vezes é o nosso pressentimento, o apego humano, aquela ideia de, meu Deus, que seja a minha vontade. É a sua não, senhor. Você nem sabe. Você sabe, você não me escuta, né? E aí, isso como é difícil. Quando a gente tem esses momentos de oração, que a gente pede e fala assim, não, é que seja realmente a tua, eu entrego, eu agradeço, eu faço uma oferenda aqui, e que se for, né, que seja, e eu acredito que isso é o melhor para mim. Como é, Lara, confiar nesses pressentimentos humanos, e eu vou fazer esse recorte. Por exemplo, quando eu te ligo, quando tu passa na prova oral da AGU, tu tira aquele notário que está em segunda, e aí tu me mandas um áudio, né, chorando, dizendo, professor, né, você não sabe como eu saí mal na prova da PFN. Você já tinha acabado de fazer a prova, fez a prova hoje, né, digamos assim. De novo, comprovando a teoria do Bernardinho. Eu tinha tido uma péssima prova oral da PFN, assim, na minha opinião. Eu nunca fui muito de tributário, tá? De novo, se para trabalho eu tinha que estudar 3 vezes para saber metade, tributário são 5 vezes para saber 1/3. E aí eu fui fazer essa prova da PFN, eu também acho que foi um milagre eu ter passado, assim, na objetiva, na discursiva, e agora a oral, vamos ver o que vai dar. Mas, diferentemente, assim, dava para ver muito, muito claramente. Na AGU e na PGF, eu sempre com notas mais altas, sempre mais tranquila para a prova. E a PFN realmente não é muito... Não, eu não ficava confortável, eu tentava muito, deu certo, mas era muito diferente do que eu fazia na AGU e na PGF. Até o meu raciocínio jurídico, sabe? Eu acho que para tributário você tem que ter uma cabeça um pouco mais... Eu não diria matemática, mas assim, essa agilidade eu não tenho. Eu não sou uma pessoa de exatas, nada. Na minha prova caiu o conceito contábil de receita bruta e eu fiquei bem calada quase. Mentira, eu não fiquei calada. Eu falei, mas assim, eu falei bobagem. E aí eu tava muito triste, sair da prova da PFN bem chateada, assim, porque por mais que eu soubesse que era uma dificuldade, a gente sempre quer dar nosso melhor, né? E no dia, a prova da PFN foi no domingo, o resultado da AGU saía segunda-feira, só que decidiram soltar no Diário Oficial da União, que quase ninguém tava esperando, e saiu assim, meia-noite, sei lá. E eu tava dormindo, eu tomei meu remedinho pra dormir, e 3h30 eu acordei, foi Deus me acordando, assim, não tinha nenhum motivo pra acordar, acordei desesperada, olhei meu celular, um monte de mensagem, de ligação, e aí eu vi, gente, saiu o resultado. E aí eu fui ver, eu fui dormir triste com a PFN, eu acordei, eu acho que o dia mais feliz, assim, um dos dias mais felizes da minha vida foi ver aquele segundo lugar ali na AGU. E aí, mais uma vez, comprovando a teoria que antes de uma grande vitória vem uma grande derrota, entre aspas. Porque eu tava muito triste e aquilo ali me revigorou, assim. Foi incrível. Foi Deus, assim, falando, não preocupa, porque onde você tem que estar, você estará, sabe? Onde você tem que estar. E a AGU foi aquela para a qual eu mais me dediquei. E realmente foi incrível. Aí agora, assim, claro que a gente vai olhar o resultado, né, e tudo mais, mas eu tô bem mais tranquila, sabe? Não tá pesado, assim, o fato de
não ter ido tão bem na PFN, porque eu não posso reclamar de nada, meu Deus. Na AGU e na PGF, que foram as que eu sabia que eu tinha mais conhecimento, entre aspas, deu muito certo. E graças a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Assim, é inexplicável mesmo, porque você não explica, você tenta explicar, você quer explicar, você quer alguma palavra humana, mas você não explica. E aí quando eu, enfim, escuto aquele teu áudio de choro ali, né, e ao mesmo tempo de alegria, aquela coisa, não acredito, e que, enfim. E aí eu só olho para aquilo ali e falo assim, peraí, meu Deus, eu não posso te ligar. Porque eu tinha perdido meu sogro também, né, eu tinha visto algumas pessoas também, assim, que a gente se emociona por estar na caminhada. E quando eu escutei aquele telefone, vou te ligar, a gente conversa, né, e aquele dia foi um dia muito especial, porque assim, parece que você vive, acho que é isso que você disse, né? Parece que você vive um estado de graça nesses dias, que é uma epifania, que é um maravilhamento, é uma, sei lá, às vezes é um não merecimento, você sente que você não merece, e você vê que não tem nenhum mérito seu mesmo, não tem ali. Só o único mérito seu é de persistir em querer encontrar o divino, de querer encontrar Deus em todas as coisas, ou querer, de alguma maneira, se conectar e se purificar, ou melhor, se purificar para que você escute as coisas e, enfim, não coloque a sua versão, e que você, de alguma maneira, fale, não, né? É esse estado que, novamente, às vezes, como a própria Clara disse, né, do nada você cai. A gente tem que lembrar, mas eu não estou aqui por esse motivo, eu não estou aqui para ser reconhecido, não estou aqui para ser elogiado por você, meu mérito não é esse, a minha vontade não é essa, eu estou por outra coisa. Sim. Eu estou por outra coisa aqui. E assim sucessivamente. Lara fez esse concurso pela sua família, ela fez esse concurso pela sua mãe, ela está dando o máximo porque ela tem um sonho com o marido dela, é isso. E aí ela vai, de certo modo, entregando, e aí ela vai tendo força de onde ela não tem, como ela diz, né? E aí a gente vai, né, nesse estádio, eu só mandei mensagem, Lara, olha, eu estou combinando com umas pessoas, né? A gente quer ir na igreja, você quer ir? Mas não, para ficar contemplando mesmo, só isso, não é para nada, não é para aparecer para mim, não, é só porque... Mas você precisava falar isso. Eu não precisava, mas assim, vai que tu se sente tocado, ou melhor, vai que tu se sente desinibido ou desinibida e ficar às vezes achando que você não tem que ir não, você só vai lá e faz, você só vai lá e entrega, né? Sim. E aí, enfim, eu achei isso muito lindo de sua parte, acho que você me contou, por isso que eu falei, Lara, eu acho que tem algo maior na sua vida, e agora eu entendo, né? Agora vocês entendem. E tá aqui Gabriel, tá aqui Marco Aurélio, tá, já passou tanta gente aqui, que eu ia até estar anotando algumas mensagens aqui, passou a Lúcia também, né? Minha sogra. Essa plateia tá suspeita. O Pedrinho dorme muito. Em todos os resultados, o Pedro estava dormindo. Você acordou quando, Pedro? Agora me diga, né? Ué, fiquei tentando ligar. Na AGU eu consegui mais fácil, né? Na AGU ele não estava trabalhando. Ele tá no grupo da AGU e da PGF. O Pedro tá lá. De intruso pra ver o resultado. E aí... Mas na PGF ele estava trabalhando. Eu não consegui falar. Liguei, e ele não atendia. E eu consegui falar depois. Ô, Pedro, faz isso não, rapaz. A gente tá quase já ligando para alguém do hotel, do hospital, né? Para lhe chamar para você, enfim, acordar, para que você, pelo menos você passe essa euforia para o seu paciente aí. O paciente vai ser mais feliz, mais alegre, né? Pronto. Não tem coisa melhor do que você trabalhar feliz, né? Ai. Minha amiga, novamente, fico muito feliz por você aqui, né? Você é uma pessoa muito bondosa, uma pessoa que realmente tem um carisma diferente no coração. E eu quero agradecer muito aos seus pais por isso, ao Pedro também por isso, as pessoas que cercaram você, como você já bem o disse, né? Porque, enfim, a gente que está aqui do outro lado, você que está aí escutando isso depois, eu tenho certeza que você vai sentir algo em você, como uma velhinha que vai queimar, que está ali, né? Fumaçando, que está doida para pegar o combustível ali e incendiar. E acho que é o que você tem feito hoje, né? Fez hoje nesse momento. Você incendiou, colocou essa vela em outros corações. Amém. Então, por isso, minha amiga, até queria pedir assim, gentilmente, se você quiser deixar uma mensagem final, né? O que eu posso dizer a você é assim, enfim, um agradecimento realmente genuíno a Deus, uma bondade muito grande que Ele traz no seu coração. Quero que você diga aquela frase também que até você escreveu, você me disse isso ao vivo também, assim, que você levou consigo nesses tempos difíceis. Mas se você puder deixar alguma mensagem para quem está estudando, para quem está na luta, atribuir também a algo para essas pessoas se apegarem, ou melhor, terem como consciência, como você já assim o fez. Eu vou retomar toda essa história ainda antes, né? Mas meus parabéns, assim, de verdade, eu fico muito feliz assim, e vou rezar muito ainda para sua família, para que vocês sintam essas bênçãos, assim, tudo que você
vocês conseguiram conquistar juntos. Meus parabéns. Obrigada, professora. Olha, só tenho a agradecer mesmo. O senhor é incrível. O senhor estava lá nos resultados, estava na igreja quando a gente foi. Eu só agradeço muito a oportunidade de estar aqui. O senhor sabe que eu fiquei com muito medo de fazer essa live, né? Mas graças a Deus ele me deu coragem e espero que ele também tenha me capacitado para falar para todo mundo aqui. Te agradeço muito, agradeço a todo mundo aqui que mandou parabéns. E queria falar que não é mérito nosso, realmente, sabe? Eu acho que Deus abre a porta e Deus fecha a porta e nós temos que agradecer pelas portas abertas e pelas portas fechadas. Então, se você teve uma porta fechada aí recentemente, como eu tive na Alesp, na AGE Minas, hoje eu agradeço por essas portas fechadas, porque eu sei que não era para eu entrar por elas, entendeu? E queria também falar aqui que a frase que o professor falou, que é um versículo, na verdade, que foi a capa do meu computador, do meu iPad, todos os dias eu lia antes de estudar, e me deu muita força, que é Salmos 27, 13, 14, que fala: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor nesta terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então a gente precisa, apesar de tudo que a gente vive, acreditar em Deus, ser forte, nós temos que ter coragem, não adianta ficar dentro do quarto com medo de tentar, com medo de ir lá quebrar a cara, a gente vai quebrar a cara, mas a gente espera no Senhor e no momento certo vai dar certo. Então é isso que eu posso falar aqui, eu só tô aqui para realmente agradecer meu pai, minha mãe, o Pedro, todo mundo que me ajudou, meus sogros também, que sempre contribuíram nessa trajetória, minha família como um todo, meus primos, meus irmãos, e eu tô muito feliz. É uma graça estar aqui, eu tô aqui para glorificar o nome dele mesmo, de Deus. É isso. Coisa linda, não tenho... Só amei mesmo. A sua mãe, acho que é sua mãe que tá aqui também, Beatriz? Sim. Beatriz, só para aquilo que eu disse assim, a Lari, vou repetir, viu? A senhora vai chorar muito na falta da sua filha, viu? Vai chorar muito a falta da sua filha. Olha, vocês vão viver dias incríveis, assim como sua caçula já tem dado de felicidade. Do nada a senhora vai almoçar, vai na casa dela com o Pedro, e a senhora vai chorar horrores ainda por esses dias que estão chegando, viu? São dias muito abençoados. Meus parabéns pela educação da sua filha, por essa graça que ela está podendo aí, de certo modo, viver junto com vocês. Então, muito obrigado, meu amigo. Assim, não tenho palavras realmente para expressar assim, a alegria que eu sinto de você ter essa coragem, né, de dividir um pouco sua história e que, assim, de fato, não tem outra coisa realmente a não ser ficar encantado com a beleza da sua vida e do que você fez da sua vida, né? De você pegar várias coisas que para muitas pessoas seriam queixas, reclamações, nunca aquela palavra, dona Beatriz, nunca aquela palavra, né? E trazer luz a isso, e dar significado a isso, e trazer, portanto, dar nome aos bois e tudo que um dia possa ser um motivo de queixa, falando, isso aqui me edificou, isso aqui poderia ser um motivo de grande reclamação, e não, né? Então, eu acho que seus pais estão muito orgulhosos, a caçula, aí o Pedro, né? Estão muito orgulhosos, e eu tenho certeza que você vai incentivar muitas pessoas a continuarem na caminhada. Essa é a Lara que vocês estão escutando. Eu vou pedir, claro, para deixar a mensagem final. Não vou terminar nunca, mas retomando para você. É essa mulher que passou em segundo colocado na AGU e na PGF até então, né? E que sofreu essas ambivalências do ser humano, naturais, né? De qualquer ser humano que muito quer, mas que ainda assim persiste. Que mesmo caindo, ela cai de pé, ou melhor, mesmo caindo, ela escuta o pai, quando vai lá e ela tá chorando no banheiro, né? Que liga o chuveiro, a gente quer que ninguém escuta, que só quer só sai e tirar, mas vai o pai, vem a mãe e dá aquele toque consolador de alguém que sabe, não, minha filha, esse momento tá chegando, confia nele, vai chegar, eu sei que você tá fazendo por onde. E as pessoas que estão ao redor também, o Pedro se envolve a tal ponto de estar nos grupos aprovados, né? Que tá aí querendo saber do que está acontecendo. E não deixa também ela surtar a tal ponto também de fazer esse grupo de apoio, a trazer com que ela se tenha momentos, né, de lazer também um dia, então vai lá e vê o seriado com a Lara, e também a Lara ter esse sentimento de saber que ela está renunciando ao que ela sempre quis, que era o trabalho, mas por algo maravilhoso, por algo maior ainda. Então, como é difícil fazer isso, esse movimento, tudo que ela fez, né? Como é difícil você, depois de vivenciar tudo isso, ter a maturidade e falar, não, agora eu vou dividir para que você escute. Então, escute com os olhos do coração mesmo, não escute com os olhos da carne, não.
Você escutar, né, com esses olhos humanos, ou com esse ouvido aqui que só quer materializar as coisas, só quer, enfim, coisificar tudo, só quer tornar as pessoas objetos para, enfim, né, há quem passe por uma floresta e só veja lenha para madeira. E às vezes as pessoas, elas só querem ver isso. Então, tem que tirar o ressecamento do seu coração, tem que tirar a poeira dos seus ouvidos, tem que fazer a catarata nos seus olhos para você conseguir enxergar a beleza da história de Lara e da família toda como a dela. Estou muito feliz, minha amiga, por você estar aqui novamente. Poderia aqui passar muito tempo com você, mas eu vou poupar você, o Pedro, né? A gente deixa para outros momentos para dividir, enfim, a sua trajetória, a sua vida. E, novamente, Lara, isso é um momento muito crucial, assim, né? Você já comemorou com isso? Com o meu pai com o Pedro e com os meus sogros, sim. Com os meus pais, eu vou vê-los amanhã em Goiânia. Ainda não encontrei com eles. Olha, eu tô vendo que vai ter uma faixa, viu? Será que eu tô vendo? Vai ter uma faixa. Eu acho que eles se vão ver. Olha, e Lara, novamente, não os impeça de falar aí pra todo mundo, viu? Então, Beatriz, a senhora pode falar pra quem vê na rua, no supermercado, assim, quando tu pega a laranja, você fala, ó, minha filha! Não os impeça. Tô aqui, emocionada. Não os Obrigada. impeça, porque isso é feio. Você não é mãe ainda, você não é pai, e não sabe a alegria que eles estão tendo. Sim, verdade. Ai, só agradeço, professor. Muito obrigada. Tá com você as palavras finais para a gente poder se despedir novamente. Eu queria falar de novo que as pessoas, para quem está estudando, né, que é muito difícil, para confiarem no processo, para lembrarem dessa coxa de retalhos que eu falei, é uma coxa de retalhos, aos poucos vocês vão construindo a sua, e lembrar que a gente precisa confiar e descansar em Deus, que no momento certo Ele vai abrir a porta. Então, eu acredito muito nisso, espero que vocês também possam acreditar. Bom, minha amiga, muito obrigado novamente. Um grande dia, grandes dias virão, vai ser uma ceia de Natal belíssima aí de vocês, agora vai ver a família novamente, vai se encontrar, celebre, né? Por favor, faça esse momento, acho que vocês que estão escutando já imaginam, né? A Lara vai falar olhando no olho de cada um. Eu já sei que ela vai falar, a gente já combinou, viu, Lara? Eu vou adiantar, não. Minha amiga, muito obrigado novamente. Fico muito contente, feliz. João e Dani também pediram para eu mandar um abraço para você. Obrigada, aqui, né? Um abraço para eles. Mas somente para dizer que, enfim, né? Muito obrigado. É somente isso que eu posso dizer. Até já. A gente se vê em breve. Até já, incrível. Um beijo, obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Incrível, que incrível.